Olá, otaku! Sejam bem-vindos agora ao terceiro Anime Crazy Old School. Estamos gravando todos no mesmo dia? Você nunca saberá, entendeu? E é Ou a gente isso. tá repetindo roupa. Você nunca terá como saber, entendeu? Agora sim, pra quem você que não conhece, novamente, o Anime Crazy Old School é o podcast onde nós trazemos os podcasts antigos que estão somente no Spotify aqui para o YouTube. E aí você pode reouvir. Calma, acho que dizer uma coisa. Se você chegou aqui agora... Tem outros. Assim, calma, é que a gente tá de férias, a gente merece, tá bom? Exato. A gente tirou um tempinho pra respirar, foi um ano muito difícil. Muita e coisa. Aí, agora, pra vocês não ficarem sem conteúdos novos, estamos resgatando alguns dos nossos podcasts classiqueiras que estavam só no Spotify, pra agora vocês aqui do YouTube também poderem acompanhar. Não só podcasts classiqueiras, mas os nossos favoritos. Exato. Né, tipo, a gente cagou pelos números, tá? A gente só olhou e falou, eu gosto desse. Mas eu acho que, tipo, é bem isso. A gente escolheu o podcast que a gente lembra que foi muito legal e que de certa forma, construíram uma parte da gente como eu vou criadores republicar o de de Super 11 ainda, tá? Vai ser depois, mas eu vou... Mas é isso, ó. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui, tem cast novo. Enquanto a gente tá de férias, tá rolando aí o Anime Crazy Old School. Toda sexta-feira tem cast velho. Toda sexta-feira tem cast velho agora. 4 semanas seguidas, na terceira vai ter um novo cast velho. Se você é um ouvinte recente, eu queria ver o comentário de vocês sobre o que vocês acham da gente do passado, né? Eu tenho cringe, gente. Eu vou ter que ouvir todos eles e pra ver se tá tudo certo ainda. Mas eu tenho um pouco de cringe. Tati, agora tua vez. Escolhe aí. Então, um podcast que eu lembro que eu gostei muito de fazer foi a Psicologia de Bunny Girl Senpai, foi o podcast 70, e a gente trouxe um psiquiatra, que era o Gian Menegaso, pra conversar com a gente. Foi um podcast de Schrödinger, e assim, ele foi um amor e trouxe coisas muito legais. Então, assim, esse podcast, foi a primeira vez que a gente chamou alguém meio de fora, né, da nossa bolhazinha. Sim, um especialista, assim, foi bem maneiro. Foi, cara, eu gosto muito desse podcast, e o Kitsune, ele deve se contorcendo, assim, agora pela Tati indicando o Bunny Girl aqui no podcast. Não, mas o cast em si ficou muito maneiro. Mas é isso. Vamos pro podcast, então. Tati, faz o teu barulhinho aí que já virou. Seja bem-vindo ao Anime Crazy, o podcast mais maluco da internet. Olá, otaku, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazy. Eu sou o Renan e eu não sei qual seria a minha reação ao ver uma coelhinha na biblioteca. Seria interessante. Seria algo atípico na minha vida. Oi, gente, aqui é a Tati. Kimi no se, kimi no se, kimi no se, kimi no se, kimi no se. A letra fica nisso, né? Não mudou. Oi, eu sou o Cedum e tudo que eu quero é mais sobre a máquina Harashou. Tem um filme, né? Estamos esperando. Quero demais. O título do anime já fala assim, que o cara não sonhou com a Bunny Girl, mas eu definitivamente sonhei. Meu nome é Gian e eu sou o convidado de hoje. Diferente, ele inverteu. Foi incrível. Eu também sonhei com ela. Virou waifu do ano. O cara inovou aqui. Gostei. Best Girl. E bem, gente, hoje a gente trouxe o Gian aqui pra falar sobre Bunny Girl Senpai, que foi um anime que trouxe vários questionamentos na última temporada e várias coisas diferentes que a gente amou. Então a gente, nada melhor que trazer um podcast sobre isso. Inclusive o Gian, que é psicólogo, ele já vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Vamos lá, Gia, eu vou começar contigo, tá? Quem é você? Explique para a galera quem é você. Gente, boa noite. Meu nome é Gian, né? Gian Menegaso. Eu sou médico. Eu estou terminando a residência em psiquiatria. Termino agora no final do mês de fevereiro. Faço residência na Santa Casa, né? E eu consumo animes, né? E mangás, etc. Desde que eu era pirralho mesmo, assim, quando lançou o Dragon Ball no Brasil, eu li, eu comecei a ler. Raiz, né? Nossa, eu lia muito Gibi da Mônica, aí eu comecei a ler Dragon Ball quando saiu no Brasil por causa do meu primo. E aí, aos 11 anos de idade, eu vi Evangelion. E aí eu meio que pirei, depois de ver Evangelion com essa idade, tipo, nunca mais consegui voltar atrás, tipo, consumir mídia bobinha, etc. Eu fui mergulhando mais fundo até ser engolido pelo Otaku Hell. E agora não tem mais volta. Eu estou aqui. Depois disso, não tem mais, não. Os dois momentos definidos da minha carreira de otaku foi Evangelion aos 11 anos e Jojo em 2012, quando lançou o anime, eu comecei a ler mangá. Aí acabou. Melhores influências.
E qual que é seu anime favorito, Jean? Nossa, o anime favorito, puta... Ai, meu Deus. Nossa, eu pegou o cara desprevenido, tá? Cara, eu gosto muito de Psycho Pass. Psycho Pass pra mim é assim... cara, eu ia chutar, assim, porque tem tudo a ver, Psycho né? Pass, ele faz um questionamento muito, muito interessante sobre o que é saúde mental, necessariamente, que é um debate extremamente moderno, na verdade, que tá rolando. Sim. E ele faz essa interface com, tipo, o que é justiça, né? Tipo, quem tá certo, como que funciona, etc. E além de tudo, tem a melhor protagonista, o melhor sidekick e o melhor vilão do ano em que ele foi lançado. Então, é um anime completo pra mim, assim. Acho muito bom a primeira temporada. E você acha que, de alguma forma, o seu contato com essa cultura otaku de animes e mangás acabou influenciando o fato de você ter seguido por esse ramo da psiquiatria? Definitivamente sim. Na verdade, quando eu entendi que o robô gigante era o detalhe mais supérfluo de Evangelho, eu comecei a entender que, pessoas sofrem e aprendem com o sofrimento e crescem. Eu comecei a me interessar muito por isso, na verdade. Ao longo da minha vida, de modo geral, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E o psiquiatra, dentre os médicos, é a especialidade que mais ouve as pessoas. E que, pra ser um bom psiquiatra, você precisa ouvir muito bem pra ajudar a pessoa. E não impor, assim, só falar assim, você precisa tomar tal remédio, você precisa fazer tal coisa. Não, é uma conversa conjunta. E, o papel de terapeuta é muito legal. Assim, estar no papel de terapeuta é uma coisa que eu acho bem legal. Gosto muito, de verdade. E o que me deixa feliz é que, pra eu estudar psiquiatria, ver anime não é uma coisa que... Não é uma perda de tempo. Eu não tô perdendo meu tempo vendo anime. Eu tô estudando mais pra entender mais as pessoas. Porque as fontes de mídia, né? Seja quadrinho, cinema, desenhos, jogos, tudo que tem a ver com pessoas e personagens remete às pessoas da vida real, né? Exatamente. Sim, então, entender mais as pessoas é tudo, assim. Tu comentou que foi Evangelion que que realmente te inspirou a entrar nessa área aí? Na área, necessariamente não, mas foi que me inspirou a mergulhar mais no mundo otaku. Então eu tomo como... Assim, uma vez que eu vi Evangelho, eu fiquei muito impressionado. Eu tinha muito medo quando era criança, aquela coisa toda, o robô gigante, os anjos e tal. Eu tinha medo, real. Mas aí quando eu vi que ele só Até hoje eu tenho medo de Evangelho. Sim. Eu vi que era só um detalhe e que, na verdade, é um relato sobre o quão ferrado da cabeça o diretor tava na época. E, o Shinji nada mais é do que um espelho de uma geração, né, de garotos que cresceu traumatizado e com coisas, etc. Isso aí me chamou muito a atenção depois, né? Eu vi muito tempo atrás, mas quando eu revisitei esse conteúdo, eu fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei. Foi mais ou menos assim. Vamos começar aqui falando do anime, tá? A gente não vai falar só de psicologia, tá? Porque a gente também é otaku, né? A gente quer falar um pouco do anime até aqui. Porque senão ia ser só o Jean falando que a gente... É só o Jean falando. E bom, vamos lá. Basicamente, a história gira em torno do Asasagawa Sakuta, que é o nosso protagonista, né? Que ele começa o anime numa biblioteca comum, até que de repente ele vê uma garota usando uma roupa de coelhinha. Coelhinha da Playboy, hein? Realmente. E aparentemente ele é o único que consegue ver ela lá. E é basicamente assim que começa a história. O que vocês acharam logo de cara, quando vocês viram isso? O que vocês... Uma bosta. O que vocês acharam que ia vir do anime? Cara, é isso, né? Já vi um ralenzão no mínimo, sabe? Um etizão, uma unha assim. Ainda bem que eu tava errado. Eu faço das palavras do Sérgio as minhas também, porque eu sou uma pessoa que costuma evitar animes que puxam muito forte pro eti, ou pra lolis, ou pra garotas com orelhinhas. Resumindo, e aí, os animes que eu gosto. Os animes que o Sérgio gosta. E aí, quando eu vi, eu já revirei os olhos, eu falei, não, é possível. Mas, felizmente, eu resolvi continuar assistindo. Porque a gente enche o saco também pra ouvir tu assistindo. E você, Jean? Cara, quando eu vi, teve a mesma sensação também. Eu falei, meu Deus, vai ser um Haren eti. Tá? Mas eu gostei muito da maneira que o Saku tem encarado ela, porque, ele viu ela na biblioteca e ao invés de ele ficar, oh meu Deus, I'm horny, assim, não, ele, olhou e falou, que raios que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. É o que eu acho que todo mundo faria, what the fuck is that? Eu tô vendo ela, ninguém tá vendo ela, peraí, calma. E aí ela vê ele, eles começam a conversar, e aí é que tá, e o que me pegou do anime foram os diálogos, de fato, mano, a qualidade dos diálogos é um negócio muito absurdo, assim. Eu acho muito bem escrito. Incrível mesmo. Rola piadinha, rola besteira, mas eles lidam de uma maneira muito realista com as piadinhas, assim. É como você... Cara, a piada eu acho muito engraçada nesse anime. Ela é tão sutil, velho. Sim, a dinâmica entre os personagens, ela é muito, muito palpável, assim. Você consegue enxergar pessoas naquelas falas, sabe? Não um script que foi feito pra uma narrativa de entretenimento. Eu acho que foi isso que realmente fez as pessoas prestarem atenção no anime e levarem o anime a sério, não como,
deve ser um harenzão e tudo mais. Realmente foram os diálogos que salvaram, assim, o anime. De fato. Sabe que isso pode vir um pouco da direção, por causa do Masui Soichi. Esse tipo de humor, eu lembro um pouco de Full Metal, sabe? Tipo, alguma coisa assim que às vezes é, tipo, bem genérico, assim, sabe? Nada muito uau, mas você dá risada, sabe? Tipo, sei lá. E tem uma seriedade também, né? Sim. Eu acho que tem mais a ver com o Samurai Champloo, cara. Porque, assim, apesar de tudo, Fullmetal Alchemist e Soul Eater são adaptações de mangá, né? Então, o humor tá no autor do mangá, originalmente. Aí, o que o diretor faz é colocar, né? O voice acting e a dinâmica da câmera e a ordem dos diálogos e o tempo do diálogo pra funcionar. Mas Samurai Champloo, que é um anime original, tipo, o cara teve que fazer na marra. Tipo, é dele mesmo, tá ligado? E Samurai Champloo, não sei se vocês já viram, é um anime incrível. Sim, é maravilhoso. É muito incrível. Assim como o Cowboy Bebop é o jazz em forma de anime, Samurai Champloo é o hip hop japonês em forma de anime, o lo-fi hip hop. Nossa, a gente adora as músicas, a gente pelo menos isso a gente acha incrível. Mano, no Jabes, o que é no Jabes? É isso mesmo. Mas o humor é bem parecido, tipo, a Fu solta alguma besteira e o Jin fica com aquela cara de posudão, tipo dane-se. E, porra, esqueci o nome do outro maluco, velho. O Jin? O Mugi sendo, tipo, o louco que ele é, tá ligado? Tipo, é uma dinâmica bem legal dos personagens. E lembrando que, acho que já foi falado aqui, que ele é baseado numa light novel, por isso que o nome é grande, que é o Seishun Buta Yarou wa Bunigami Senpai no Yume Ominao. É a regra, né? O que esse maluco que faz light novel põe nome grande, velho? Vai se fuder, é que eles deixam a sinopse no nome já, cara. Eles querem deixar já. Entendeu? Não precisa mais de resenha nem de sinopse nenhuma. Você dá o nome logo tudo e pronto. Eu vi que no ano passado, sei lá, acho que foi ano retrasado, saiu uma light novel que tinha o maior nome do mundo entre as light novels, uma coisa assim. E, tipo, era muito grande o nome. Nossa, eu sempre brinco que é tipo o nome de Dom Pedro, assim. O nome de Dom Pedro. Eu fiquei muito chocado com essa informação de 1 milhão de cópias. Como assim, cara? Sim, pois é. Essa? Esse número, né, que foi o número de cópias que foram vendidas que bateu o recorde, foi do ano passado, em novembro do ano passado, que foi revelado, né? Então, realmente foi um sucesso absoluto, porque em 4 anos, desde que a light novel lançou no mercado, já atingiu 1 milhão de cópias. É claro que o anime, ele é responsável também por renovar e trazer mais gente pra conhecer a obra, né? Mas em 4 anos é muita coisa. Não, com certeza. Eu fiquei bastante chocado, porque normalmente tu não vê isso, né? Tipo, com um light novel que parece ser até simples, querendo ou não, mas, claro, ela tem todo aquilo mais à primeira vista, né? Tipo... E eu lembro que o Renan chegou pra mim e falou que tava empolgado, porque ele tinha... tremendo. Porque ele descobriu que o autor, né, da light novel foi o mesmo da Sakura Sou no Pet Nakanojo, né? É outro anime bom pra caramba, pelo amor de Deus. Nossa, é muito bom. Não, eu fiquei muito em choque. Eu falei, como assim? Ele está tendo algo de novo. Eu falei, meu Deus, eu preciso assistir. Por isso que eu dei fé nesse anime logo de cara, tá ligado? Porque Sakura Sou tá em, tipo, meus tops, assim, lá, tá? Meus animes favoritos da vida, sabe? Então, tipo, caraca. O anime eu comecei a ver por causa da Bia. E eu só descobri agora, na verdade, que o autor da light novel é o mesmo do Sakura Sou, que é, tipo, um anime que eu gostei bastante também. E, cara, eu amo muito. Nossa, vamos te chamar pro cast Sakura Sou. Chama no private. Vem de zap, bebê, pra gente conversar. Vem de zap. Não, além disso, ele veio com um time muito de peso, que assim, eu descobri essas informações agora, não tinha pesquisado tanto dos dubladores. Tipo assim, cara, olha o dublador de Sakura. Ele fez o Ida de Boku no Hero. Que eu fiquei chocada porque, assim, eu jamais... E olha que eu presto atenção em dublagem, eu jamais ligaria os dois personagens pela voz. Tipo, caraca, eu fiquei muito agora. Tipo, o Kageyama de Haikyuu, que eu também não percebi, e o Genos de One Punch, tá ligado? Nossa, o Genos, então... Eu não vi nem One Punch, o anime, e nem Boku no Hero, eu tô lendo os mangás, né? Mas o Kageyama eu lembrei da voz, sim, é uma voz muito gostosa, veludada, é muito tipo, sou um cara sereno e calmo, etc. Naquelas, né? Porque o Kageyama é um doido também, na verdade, que nem os outros. É legal porque mostra realmente a versatilidade do profissional em conseguir levar a voz dele de uma forma diferente, né? Pra personagens que são tão diferentes um do outro. Real. Além disso, também tem a Mei, ela também, a voz dela é da Asami Seto, que fez a Chihaya de Chihaya Furu, que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo aí, foi indicado várias vezes. Muito bem, eu tenho baixado já. Pô, a gente tá assistindo agora, a gente não assistia indicaram pra gente aqui no podcast, e recomendo também, inclusive. Tem a Shizu Delta de Overlord e Raftalia do Tateno Yoshi agora, que tá assim. Meu Deus, é ela, eu adoro essa mulher. A voz é muito diferente, cara, isso é muito bacana. E a Máquina Hara Shouko, que é aquela personagem que a gente não sabe ainda se existe de verdade ou não, né? Que aparece só vezes.
vezes. Então, nossa, também, se a gente tá vendo ela dentro do anime. Ela é dublada pela deusa, né? A Inori Minasa, gente. A Inori Minasa, ela dublou a Hestia de Danmachi, que é a protagonista. Ela dublou a Hibari de Hidomi de Furikuri Progressive. Imagina, né? Imagina se tu não ia, né? Não é por isso não, cara, que é a protagonista. Eu nem sabia que era ela, na verdade, até ia procurar. A Remo, de ReZero. Remo! A Makimari, de Sorayuri. É uma voz feita pra esse personagem, meu Deus, é uma voz muito bonitinha e acolhedora e você tem vontade de deitar no colo dela. É isso que essa voz me remete. Nossa, muito É a melhor definição, é uma voz em que você sente vontade de deitar no colo dela. A Inori Minasa é um grande nome aqui no time de dublagem. Ela é uma ótima dubladora mesmo, faz muito sucesso no Japão e tal. Ela é muito boa. É bem versátil. Esses personagens todos são bem diferentes de si também, que eu lembro. A Rem, particularmente. Eu adoro quando um dublador tem essa capacidade, cara. Eu acho incrível, meu. Tipo, todos os dubladores aqui, eu acho que tem essa capacidade que nem a gente falou, cara, nunca que eu ia imaginar o Saco tá comparado com o Ida, né? Tipo assim, caraca, da onde, sabe? E como a gente tava falando também da questão dos diálogos, claro que isso é uma decisão do roteiro e da direção que entram num acordo, mas assim, a forma como esse diálogo vai ser passado para o espectador tem muito a ver com a forma como o dublador vai interpretar, né, aquela frase e colocá-la dentro daquele contexto. Então eu acho que eles têm total mérito também do anime ter sido um sucesso, porque realmente os diálogos foram muito cativantes. Desse tipo, né, com esses diálogos pesados, assim como o próprio Monogatari Series, né, a dublagem faz uma diferença enorme. E a dublagem de Monogatari também, meu Deus, é espetacular. Assim. É interessante a gente falar de dublagem nesse podcast, principalmente porque no último podcast a gente falou justamente sobre isso. Então, tipo assim, é muito interessante, vocês podem pegar esse comparativo agora com essas vozes e tentar tirar aquelas informações que a gente trouxe pra cá e de lá e trazer pra cá, né? Então, é bem interessante a gente sempre falar um pouco sobre isso. O link, né? Você põe o link na descrição, manda no zap para as pessoas verem. Mas assim, a dublagem desse anime me remetiu bastante ao Monogatari também, mas eu acho engraçado, porque assim, eu não sei o nome, né, do diretor de Monogatari, etc, mas assim, o diálogo em Monogatari, ele é tipo, é muito parede de texto, tipo, é muito diálogo frenético, muito livre associação do cara que tá falando naquela hora, é quase monológico, mas não é monólogo, mas é quase um monólogo de cada personagem separado, mas assim, e aqui você vê que é como se fosse, porque as falas são relativamente longas e eles estão interagindo o tempo todo, mas é mais pontuado, assim, tipo... Não fica tão maçante, né? Não, mas eu não diria maçante, é que pra Bakemonogatari, pela estética extremamente única que ele tem, que é o trabalho do Shaft, né? Eu amo aquele estúdio. Ele funciona muito bem daquele jeito. É que nem você lê um livro do José Saramago. Alguém já leu? Já? Que, tipo, mano, o maluco faz um parágrafo gigantesco e não põe um ponto, uma vírgula no parágrafo inteiro. Me lembra também Death Note, né? Na questão quando você entra nos diálogos deles pensando com eles mesmos, naquela loucura também, que é tipo praticamente um monólogo. A gente pode até trazer Ryoka aqui também, a conversação deles ali, que eles sempre estão tentando achar lugares que eles podem investigar e tal, é bem legal. Então, mas aí é que tá, em Bunny Girl é quase isso, mas não é, ele é mais, eu acho ele mais pro lado do diálogo mesmo, tipo, quanta intervençãozinha besta o Sakuta faz no meio das explicações da Futaba, sabe, tipo, isso é maravilhoso, isso eu adoro, na verdade, tipo, eu acho bom que você consegue respirar, porque os dois são adaptações de light novels, né? Sim. Um é o Seishun Butayaro, que é a série, né, Seishun Butayaro, cada livro light novel, Seishun Butayaro não sonha com a menina coelhinho, Seishun Butayaro não sonha com a menina dos sonhos, que vai ser o filme, Seishun Butayaro não sonha com a menina do demônio, a mais novinha, que é a Tomoe Poga. Cada personagem, cada arco do anime é baseado em um dos livros, é parecido com os episódios de Suzumiya Haruhi, por exemplo. Já o Monogatari, cada temporada é baseada em um dos livros, e não é light novel, é novel mesmo, é livro. E o jeito que eles adaptaram, eles conseguiram pegar os pensamentos do personagem e colocar no anime. É uma novel do Nishio Ishii, né? Que é um escritor assim espetacular. E eles literalmente conseguiram pegar o que o protagonista pensa, que é uma coisa que não dá pra fazer direito fora de livro, e colocar lá. Então, em alguns momentos de Monogatari, você tem que pausar pra ler o que tá escrito na tela, porque tem uns flashes. Não, aqueles flashes são bem legais. Sim. Às vezes ele pisca, dá um flash preto com, cara, 5 linhas de texto por, tipo, meio segundo. Nossa. Aí você tem que pausar pra ler, porque não tem outro jeito. É tipo as pausas de Death Note, tá ligado? Que tem lá no meio dos episódios, tá ligado? Que eles vão explicando as regras do... Não. Você tá rapidão o negócio correndo. Que não tem... Pensa que em 15 segundos você tem 7 pausas, cada uma com 6 linhas de texto. E essas pausas duram menos de um segundo. Não tem como, você tem que pausar literalmente. Tem que pausar mesmo, impossível. E assim, não é 100% necessário pra história, mas adiciona muita coisa. Isso é muito bacana, cara. Eu nunca vi em outro anime e eu acho espetacular. Profundidade é tudo mesmo. Sim, eu gosto desse trabalho, assim. Gosto bastante.
Ou seja, tu consegue passar um pouquinho pra gente do enredo e como é que o anime vai rolando, tipo, pra gente, tipo, o formato, basicamente, dele? É que é um pouco diferente do que ele já tava falando em relação a light novel, né, Sérgio? Sim, o anime, assim, apesar de ser um anime complexo, né, a forma como ele funciona é bem simples. Basicamente, tem um protagonista que vai conhecendo vários personagens, e cada uma delas tá passando por um problema psicológico. Mas nesse anime, eles chamam de síndrome de adolescência, que eu achei genial, assim, achei sensacional, funciona muito bem. Esse termo existe já, eu fiquei muito... Tipo, será que isso realmente, tipo, sei lá, no nosso mundo existiria algo parecido com isso? A palavra síndrome existe, né? Síndrome, na verdade, o pessoal fala no feminino, mas a palavra, na verdade, pode ser usada no masculino também, tipo, ou síndrome, né? Tipo, olha! E o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O que é sinal, o que é sintoma? Sintoma é o que o paciente fala pra você que ele sente. É o que ele consegue perceber que ele sente. E sinal são coisas mais claras, principalmente ou no corpo ou no comportamento do paciente, que muitas vezes ele não percebe. Ou por exemplo, quando você pede um exame e aparece algo no exame, isso é um sinal, não é um sintoma, porque o paciente não fala o resultado do exame, é você que vê. E aí você junta um conjunto de sinais e sintomas e normalmente dá uma síndrome conhecida. E aí dá um modelo que você segue. Não existe uma síndrome da adolescência. A adolescência não é um síndrome pela definição da coisa. A adolescência é um período na vida, que a gente vai falar mais depois. Mas a palavra síndrome existe, sim. É porque eles usaram o termo com tanta propriedade que enganaram todo mundo achando que existia, né? A síndrome da adolescência. Mas eles usaram muito bem. Eles usaram da maneira correta. Tipo, é um conjunto de sinais e sintomas que aparece na adolescência. E eles explicam o que são os sinais e sintomas, que são, na verdade, os problemas que as meninas enfrentam. E o Sakuta também, que a galera Eu acho que devia, entendeu? Vamos revolucionar isso aqui. Porque eles apresentaram de uma forma tão boa. Eu acho que vamos lá mudar, tá bom? Nos livros de medicina, botar lá a síndrome da adolescência. Coloca lá nos livros. Se acontecer coisa do que acontece no anime, eu ia gostar que existisse, na verdade. É verdade. Nossa, eu ia muito mais estudar isso, pelo amor de Deus. Eu gostaria muito. Cara, muito. Até eu acho que entender. Querer me interessar sobre isso. Bom, vamos trazer o anime em si aqui. Vamos começar a comentar um pouco sobre os casos, tá? Lembrando só que eu esqueci de avisar, o anime tem 12 episódios, tá? 13 episódios e vai ter um filme ainda aí. O primeiro caso que a gente é apresentado é o caso da Sakurajima Mai, que ela basicamente é o caso do coelho que... Basicamente, ela é uma celebridade que, tipo assim, ela era desde muito nova, né? Ela já era... Desde quantos anos? 5, 6 anos ela já tava virando idol, né? É mesmo. Era bem nova. E chegou um momento na adolescência dela que ela falou, cara, eu quero sumir, sabe? Não quero mais saber dessas coisas e tal. E aconteceu literalmente isso, né? Tipo, ela sumiu pro mundo. E o que eu fiquei ela foi sumindo lentamente, né? Ela teve um problema com a mãe dela, né? Que a mãe dela forçou ela a usar um biquíni pra uma sessão de fotos, porque ela queria que ela ficasse mais popular. Então, assim, pra ela ficar mais popular, tecnicamente, ela teria que fazer uma coisa que ela não queria, que ela tava desconfortável, né? Meio que se sexualizar. E ela tinha falado pra mãe dela já que ela não queria usar, não, ela era uma criança, ela já tinha falado antes que não queria usar. E a mãe dela forçou ela teve que usar, e aí começou todos os problemas e tal. Mas primeiramente, é possível sumir? Tipo assim, a gente... Assim, existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa nova filosofia é capaz de compreender. Eu não acredito em duende, mas que existe, sabe? Mas assim, sumir, perder a existência, é porque assim, não é exatamente sumir o termo, né? Assim, tem a ver, não sei se vocês já viram Shakugan no Shana, né? Que é tipo um anime que eles falam que tem poder de existência, etc. Sim, já vi. Então, rola um rolê parecido, assim, tipo, porque a Mai, além de tudo, tipo, não é que ela some só da imagem, ela deixa de existir, na verdade, né? Tipo, os comerciais dela somem, ela não consegue comprar o pão na estação de trem, acontece uma parada de coisa. Parece que a existência é realmente dela, né? Que foi apagada, né? Sumir da existência é uma coisa que pode acontecer, assim, tipo, não de uma maneira extrema como o da Mai, mas, por exemplo, assim, sabe, algum cara que participou do BBB 1, tá ligado? E que, tipo, fez merda, e as pessoas deixam de perder. Uma questão de percepção, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu não me lembro o autor, e que fala assim, o nosso universo é limitado pela nossa percepção. Portanto, se a gente não percebe algo, pra nós aquilo não existe. Mas, tipo, isso pra nós, né? E não tem como você afirmar que algo não existe só porque você não percebe. Só não faz parte do seu universo. Então, sim, é possível que para aquelas pessoas a Mai
realmente não existisse, porque ele não estava na percepção delas. E isso é muito interessante, como o anime joga também com muita coisa de física quântica, que tem tudo a ver com observação, né? Mas muito cuidado, se formos falar de física quântica aqui, muito cuidado, porque toda vez que você fala de física quântica num contexto não científico, um gatinho de Schrödinger deixa de estar vivo e morto pra morrer, de verdade. É verdade. Então, tome cuidado com o que você fala de física quântica, mas de física quântica se baseia em observação, né? E tem tudo a ver com o primeiro caso. Tá, tu comentou do gato de Schrödinger. O que é isso? Então, Schrödinger, ele é assim, é como a Fu estava explicando no anime. Você tem um gato, ele propõe um enigma para falar a respeito de como o observador influencia na quântica como um todo. Então, não muito distante de como os monges zen faziam no passado, criando os enigmas, né? Ele cria a seguinte proposição. Você tem um gato, ele está lá vivo na sua mão. Aí dentro você tem uma caixa e que você coloca esse gato numa caixa fechada. Dentro dessa caixa, você tem um isótopo radioativo que tem 50% de chance de decair ou não. Ou seja, tem 50% de chance de ele fazer o que ele vai fazer ali. E se ele decair, ele vai quebrar uma ampola que contém veneno e vai matar o gato. Até aí tudo bem? Então tá. Aí você pega o conjunto gato, ampola, isótopo radioativo, taca tudo na caixa e fecha. E aí, tipo, em 10 minutos, né, ela dá um tempo de... Em 10 minutos, o isótopo tem 50% de chance de decair ou não. Ao final desses 10 minutos, enquanto você não abrir a caixa, tipo, depois de dar 10 minutos, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Esse estado porque existem as duas possibilidades. Exatamente. Esse estado se chama de sobreposição quântica, na verdade. E essa questão que a gente estava falando, tanto do gato de Schrödinger quanto do que acontece com a Mai, me lembrou muito porque a gente está falando de uma questão... O gato de Schrödinger também tem a ver com essa questão da percepção. Sim. Porque... depende de qual probabilidade a pessoa que tá ali dentro vai considerar, né? Que tá observando o fenômeno vai considerar. E aí eu fiquei pensando assim, por exemplo, que o Renan perguntou, tem como uma pessoa ficar invisível, né? Aí eu fico pensando, aqueles casos em que pessoas sofrem bullying, né? E todo mundo da escola passa a ignorar aquela pessoa começa a sentir como se ela não existisse, né? Sim. Então, assim, eu imagino que também possa funcionar dessa forma. Sim, tem tudo a ver, até inclusive com a origem do enigma do gato, na verdade, que é o seguinte, em que contexto que isso foi publicado, né? Isso foi publicado num contexto em que, antigamente na física, achava-se que o observador era inerte. Tipo, o observador, ele observa o experimento, mas ele não participa do experimento. E aí, a sobreposição quântica é um modelo teórico que explica que isso não é verdade, né? É um modelo teórico que propõe que o observador atua sobre o experimento pelo simples fato de estar lá, observando. Você não existe observação inerte. Assim como no caso, por exemplo, as pessoas que praticam bullying ou a pessoa que está sofrendo bullying, tipo, tanto faz quem é o observador e quem é o observado nessa história. Todo mundo está participando do mesmo fenômeno. Eu acho que dá pra gente extrapolar para essa analogia, assim. Não sei se vocês concordam, mas é o que eu penso, pelo menos, nesse contexto do anime, né? Tipo, o quanto a síndrome da adolescência não é só a pessoa que sofre, mas como em alguns casos, principalmente no Dakae e do Damai, o caso vem de fonte externa também, né? Tipo, a síndrome da adolescência não é uma doença exclusiva de quem a está sofrendo, é um fenômeno social. Eu vi isso muito como vocês falaram também. Eu vi muito isso como uma percepção da pessoa em específico. Tipo, ok, o anime fez... Eu posso dizer que ele fez como se fosse uma analogia, né? Tipo, o sumir, entre aspas, né? Seria esse, como vocês falaram, um isolamento, talvez, da pessoa, né? Tipo assim, tecnicamente ela não sumiu, mas... como eu posso dizer, na cabeça dela sim, né? Eu acho que eu vi muito isso na hora, pelo menos, né? Eu acho que foi o que vocês comentaram. Que é tipo assim, tecnicamente ela não sumiu, mas o resultado foi como se ela tivesse sumido. Exatamente. Então ela tem as duas probabilidades, de sumir e de não ter sumido. O que faz todo sentido com a questão do gato de Schrödinger, né? É interessante eu mencionar isso porque, assim, o Sakuta foi lá ver ela, né? O Sakuta conseguia ver a Mai, e então ela não sumiu completamente, né? Ela tava lá. Ainda tava mexendo com essa parte do meio que 50% lá, 50% não, a Futaba fala. Mas se o Sakuta não vesse ela, e aí? Ela sumiu ou não sumiu? Porque se ninguém vê que ela sumiu, meio que ela não sumiu, se é que você me entende. Meio que ela nunca existiu. Sim, faz sentido. Isso não pode ser um caso, por exemplo, daquela pessoa que daí se isola completamente em casa, porque, tipo, talvez, não sei, isso aqui pode estar no limite, talvez. Mas se alguém lembrar dela, por exemplo, se uma pessoa se isola completamente em casa e outros ainda lembram dela, ok. Mas no caso da Mai, ninguém lembrava dela.
Então, se ela realmente sumisse pra todo mundo, ninguém lembrasse dela, mas ninguém mesmo, então meio que ela não teria sumido, porque ninguém ia saber que ela sumiu. Porque pra sumir, ela teria que existir. É basicamente isso, sabe? Sim, faz uau! Plot twist, a sua mente explodindo aqui. O que eu acho muito interessante é que nesses 3 primeiros episódios, o anime realmente ele conseguiu, tipo, mostrar pra audiência sobre o que era o assunto principal, né? E aí, conforme só ele vai enxergando ela e eles vão se aproximando, né? Ele se apaixona por ela e ela consegue sair da síndrome da adolescência dela justamente pelo fato de que outra pessoa, pelo poder do amor, conseguiu, tipo, validar a existência dela naquele mundo. Sim, foi o que eu pensei também, tipo, por isso que eu meio que criei isso na minha cabeça, porque, tipo, quando o Sakura vai lá e ele expõe o amor dele em público, ele meio que abre essa parede que tá em volta da Mai, tipo, assim, que tava o isolamento dela, tipo assim, ele meio que quebrou tudo isso, porque ele mostrou ela, olha só, essa pessoa existe, tá ligado? Ele abriu a caixa, basicamente. Ele abriu a caixa e mostrou o gato. Exatamente. Que sensacional. Ou a gata, ou a coelha, né? Caraca, que sensacional, velho. Lembrando, tudo isso em 3 episódios. Eu acho que essa mensagem é muito bonita, sabe? Porque, assim, se a gente levar isso, né, tipo, pra um aspecto da realidade em que, no caso do que eu tava falando, que foi a minha percepção sobre esse fenômeno da Mai, de uma pessoa que tá se sentindo excluída, né, e se sentindo invisível, é como se o anime dissesse pra gente, se uma pessoa se importa com você, então tudo bem, sabe? Tipo, você consegue. Eu não sei, me trouxe essa sensação de apoio, sabe? Eu achei isso bem bonito. E o Sakura mesmo fala isso, que ele só precisa dos 2 amigos que ele tem pro resto da vida dele. E se eles tiverem lá, tá bom. Mas ele tá certo, ele fala isso desde o começo. Então, como se, tipo, você não precisa da aprovação dos outros. Você só precisa estar com as pessoas que são importantes. A gente fala isso muito na nossa própria vida, né? Tipo, a gente fala isso, tipo, constantemente a gente sabe disso, sabe? Tipo, nas nossas amizades, tipo, a gente não tem um círculo de amizade enorme. A gente tem pessoas que realmente importam, né? Tipo assim, pessoas que estão preocupadas com a gente, né? Eu acho que é exatamente isso. E lembrando, tudo isso em 3 episódios, o que me deixou muito chocado, sabe? Tipo, essa parada do gato de Schrödinger, eu falei, pô, tipo, como assim trouxe isso pra cá, assim, sabe? Tipo, eu nunca tinha visto algo assim, sabe, no anime. E eu fiquei chocada porque, assim, eu achei que o anime todo ia ser sobre eles dois e ela sumindo. Sim. Então, quando ele resolve o plot no 3º episódio, eu fiquei assim, e agora? Não, mas aí você pulou o opening, querida. Aí você pulou o opening, que no opening aparece outras garotas. Não, mas aí é que eu fiquei bolada porque eu fiquei achando assim, que fosse, tipo, virar como se fosse um date simulator, entendeu? Nossa. E aí eu já tava pegada ao casal, então eu fiquei meio, tipo, revoltada, que eu falei assim, não. Aí, tipo assim, agora ele vai conhecer outra menina e vai se envolver com outra menina e, tipo, dando isso que ele viveu com ela, o que é isso, mundo? O amor não existe? A quantidade de mulher que ele levou pra casa. Esse anime mostra que o amor existe. Tipo, isso é muito exatamente. Foi um tapa na minha cara. Ou na cara do saco. Ou um arranhão também. Foi 3 arranhões. Desculpa, a gente esqueceu de falar um negócio super importante desse caso aqui, tipo, que é um ponto que eu ia interromper antes do início, mas eu acabei não falando da Mike, e que vai funcionar pra todos. Que vocês chegarem e falarem assim, olha só, tipo, ela chegou lá e ela falou, eu não quero mais ser vista, eu vou sumir. Não, em nenhum momento ela falou isso. Isso é um funcionamento inconsciente que funciona dela. E, tipo, inconsciente é a palavra-chave pra gente entender grande parte das coisas que acontece em psicanálise, principalmente, em psiquiatria. Legal. Tipo, Freud, eu não lembrava esse negócio disso, de Freud realmente. explica, tipo, começa a partir de agora. Tudo que acontece ali é porque inconscientemente são recalcados, né, são colocados pra dentro e forçados pra dentro os sentimentos e coisas que as pessoas não querem sentir, não querem lidar com aquilo, só que o inconsciente cobra, né, ele solta as coisas de volta. Então, eu explico mais como esse mecanismo funciona depois, em outros casos, mas a gente vai continuando, a gente vai introduzindo aos poucos o tema. Ok, beleza. Não vou dar uma aula aqui também. É legal, pô, acho massa. O próximo caso que eu gostei bastante desse caso, que é o da Koga Tomoe. Tipo assim, só pra explicar, basicamente assim, ela ficou parada no tempo, pode-se dizer, ou repetindo sempre aquele mesmo dia. Revivendo, né, o mesmo momento. Aquele mesmo dia foi sendo repetido, né, até que o Sakura aparece de novo pra salvar o mundo, mas ok. Tipo assim, o caso dela é muito interessante, porque traz aquele negócio do vício em aparelhos celulares, né? Tem uma cena muito específica que eu falei, caralho, o que
foi isso, sabe? Tipo, que ela falou assim, cara, mas tipo, não tem por que eu dormir, minhas amigas todas estão acordadas falando comigo por mensagem, sabe? A clássica Maria vai com as outras, né? Ela sentiu uma obrigação social de fazer parte daquele círculo. Mas assim, tipo, ok, a gente fala, tá tudo bem, mas tipo assim, a gente faz isso às vezes inconscientemente. Tipo, as pessoas, seus amigos estão ali acordados, então tu quer ficar também pra conversar e ficar ali. E quando vê, já é tipo 6 horas da manhã e tu tem que trabalhar às 7. Ou tipo, todo mundo viu uma série e aí você não viu. Aí você fala, pô, eu tô boiando no assunto, eu vou ter que ir lá assistir, né? Quem nunca? O mesmo pra anime. Esse caso, Jeto, o que tu tem a falar sobre ele? Então, aí que tá. Aí novamente vai trazido um novo enigma quântico pra gente, que é o demônio de Laplace, que eu pesquisei também. Que ele é, assim, ele questiona o Laplace virou e propôs assim, supondo que exista 2 sistemas, né, e que passe um átomo de um lado pro outro, são átomos de gás, né, são 2 câmaras de gás e passam um átomo de um lado pro outro. Existe um demônio que controla a portinha que faz os átomos de gás passarem de um lado pro outro. E esse demônio, portanto, controla todas as moléculas das 2 caixas. Então, aí é que tá. Existe livre-arbítrio dentro dessa caixa? Essa é a pergunta que ele faz. Porque o demônio, ele sabe onde estão todas as moléculas a todo momento, a todo instante. Então, teoricamente, esse demônio controla o tempo, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. E é mais ou menos isso que ela faz, inicialmente inconscientemente, mas depois ela tem consciência do poder, que é como o caso se resolve, que é de uma maneira até interessante. É como ela se apropria do sintoma dela pra conseguir algo do Sakuta no final, que é uma coisa que as pessoas fazem, tipo, a gente, às vezes, em casos específicos, a gente pega o nosso sofrimento e os nossos sintomas e os nossos problemas e usa deles pra barganhar coisas e pra tentar conseguir coisas em troca de, tipo, de outras pessoas ou do mundo, de modo geral. E ela faz isso no final. Mas, tipo, no início, assim, inconscientemente, portanto, essa menina, ela é o demônio de Laplace. Ela sabe controlar o tempo no início sem saber, que na verdade vem do desejo dela de, tipo, mano, eu não quero lidar com esses sentimentos, que no caso é o amadurecimento romântico dela, tipo... Eu achei isso sensacional, cara, porque, tipo, esse episódio realmente me marcou bastante, mesmo com tudo aquilo do começo, dos 3 primeiros episódios, quando veio isso eu fiquei assim, tipo, ok, o mundo agora, tipo assim, eu meio que comecei a entender o que seria esse anime, sabe? Tipo, vários casos diferentes, assim, sabe? Da síndrome da adolescência em si mesmo, né? E nesse caso em específico, quando ele comenta do demônio de Laplace, se não me engano ele fala sobre isso, não fala? No anime? Explica o modelo no anime também. A Futaba fala. A Futaba fala, ela fala tudo, essa mulher incrível. Não, então, quando foi... Inclusive o arco dela é meu favorito. Nossa. Obrigado. Inclusive, quando ela fala isso, sabe, tipo, eu fiquei muito assim, tipo, caraca, eu não estou entendendo nada, mas estou um pouco, sabe? Nesse anime... Eu também fiquei assim. Eu não tô entendendo nada, mas um pouquinho, talvez, sabe? Então, aí, tipo assim... Não, e isso é legal, isso que o anime faz é legal pra cacete, porque, assim, ele pega os enigmas quânticos, etc, mas, tipo, não é que, literalmente, o fenômeno se traduz no anime, porque senão seria um anime de sci-fi, teria todas as tecnicalidades, tipo... O cara não tem essa pretensão desde o início, tipo, ela faz uma analogia com o demônio de Laplace, e aí ele faz o funcionamento da personagem, tipo, não é exatamente como o enigma é proposto, mas não tem problema, é só pra você ter uma ideia mesmo. E eu acho que deixar essa abertura e essa liberdade estética da coisa, eu acho que deu um resultado melhor do que se ele fosse realmente, tipo, pegar todos os detalhes do enigma e tentar resolver o enigma do jeito que deveria. Até porque esses enigmas não têm solução. Até porque deixa as pessoas também curiosas pra procurar também mais sobre. Eu fiquei... Isso que eu falei de, tipo assim, estou entendendo um pouco, veio logo depois de, tipo... A gente saber desse caso com o maluco que ela vai rejeitar, sabe? Que ela não quer namorar com ele, vai terminar. Falei assim, tipo, cara, pera, algo está aqui, eu não estou entendendo, mas estou, sabe? Foi exatamente essa minha cabeça bugando, assim, completamente, tá ligado? Tipo, aí eu falei assim, ok, então, tipo, basicamente, ela inconscientemente tá causando todo esse processo, sabe? Tipo, assim como... Porque ela não quer tomar a decisão assim ali. Como a Mai, sabe? No começo ali. Tipo, é um pouco diferente, ok, mas ali também, ela inconscientemente causou aquilo, sabe? E aí foi quando eu comecei, tipo, minha cabeça começou a ficar, caraca, ok, tipo, esse anime é muito mais do que eu imaginava, sabe? Tipo, fiquei bem em choque, assim, foi esse arco que falou assim, ok, preciso terminar isso aqui o quanto antes, assim. Tem uma coisa que eu preciso lembrar, porque assim, ela pede pra ele fingir ser namorado dela, né, durante um tempo, mas eu não me recordo, porque já faz tempo que eu vi essa parte, como que as coisas voltam ao normal, porque o Jean tava falando sobre ela barganhar, e aí, assim, tem um lapso de
memória na minha cabeça, porque eu não lembro como isso aconteceu. Aí tá, esse é literalmente o pulo do gato desse arco, que diferente dos outros arcos, ela meio que por um tempo ela controla o poder dela. E isso acontece por quê? Acontece depois que ela tem o primeiro encontro com ele de fingir ser namorada, aquele último encontro, né? De ir pra praia. Quando acontece isso, aí, tanto que a Futaba vira e fala, mano, só tem uma alternativa, ela tá fingindo, ela tá mentindo pra você. E é isso que acontece mesmo, tipo, ele descobre que o dia tá se repetindo e ela finge que não sabe que tá se repetindo. Só que na verdade, tipo, pelo que ele já conhecia do poder dela. Porque ela ficou confortável, então, ela ficou confortável naquela situação e ela não queria que o amanhã chegasse. O amanhã é uma coisa muito angustiante, né? Tipo, em vários aspectos. O futuro, o amadurecimento não é uma coisa fácil. A ansiedade tá aí, puberdade, não. Todo mundo passou pela puberdade. Quer dizer, quantos anos vocês têm? Não, brincadeira. Eu tenho mas 21. 25. Então, pronto. Então, a princípio, tá? Todo mundo passou pela Todos temos mais de 20 anos, tá tudo bem. Sim. Então, e não é uma coisa simples, tá ligado? Tipo, você não lida, não é todo mundo que lida de uma maneira ok com isso. Ela não lidou com essa angústia de, tipo, mano, eu preciso aprender a desagradar o outro. Tipo, eu preciso me posicionar. Eu preciso virar e falar assim, olha, eu vou falar o que eu quero e meio que não ligar pra o que você acha. Que foi o que ela não se impôs, fazer no final. Tipo... Então, ela não se impôs. Ela só tava, tipo, vivendo feliz da maneira que ela tava vivendo. Até que o Sakuta virou pra ela e falou, para de fingir pra você mesmo. Se a zona de conforto não pode ser comparada, talvez? Sim, seria uma zona de conforto, sim. Que as coisas ficassem daquele jeito pra sempre. Só que, tipo, se você fica no pra sempre, né? Isso aparece muito em anime que tem imortalidade na coisa, né? Aquela coisa, tipo, você viver pra sempre, você não tem... Justamente por você não ter o risco da morte, você não tem mais coisas diferentes. É tipo isso que acontece. Tipo, ela começa a viver um dia pra sempre. Sim. E ela quer isso pra sempre, só que, tipo, com aquilo, o coração dela nunca vai amadurecer. Ela nunca vai ser uma pessoa completa. Ela vai ser sempre a Tomoe, tipo, criança, não no sentido físico da coisa, mas no sentido de, tipo, não se posicionou, não encarou o mundo de frente. E é isso que o Sakuta vira pra ela e propõe. E nisso que você disse, antes da gente entrar pro caso da Futaba, eu queria perguntar em relação à questão da puberdade, que tem a ver com a adolescência, porque, assim, a percepção da adolescência, ela foi mudando historicamente, né? Então, assim, conforme as civilizações e as sociedades foram mudando, um adolescente numa época feudal não era um adolescente, né? Ele já tinha as responsabilidades dele. Sim. Né? Mais de responsabilidade de um adulto. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você falou bem, a época feudal, por exemplo, se você já viu aquelas pinturas de arte sacra, bem antigas, antes do Renascimento, você vê que quando eles pintam criança, não é criança, tipo, não é corpo de criança. Tipo, criança é um bichinho cabeçudo, barrigudinho, tipo, as proporções do corpo são diferentes. Naquela época eles desenhavam a criança como um adulto pequeno. Tipo, as pessoas não reconheciam essa coisa de a criança se tornar adulto. Esse processo não existia, é uma coisa que foi sendo culturalmente implantada ao longo do tempo. Você vê os casamentos também, né? O pessoal casando super cedo. Exatamente, até porque a expectativa de vida não era muito longa, né? As pessoas morriam aos 30 anos, né? É verdade. Não tinha muito tempo pra ser criança. Sim. Isso, inclusive, é até um questionamento atual nosso, né? Tipo, a gente vive tempo demais, então a adolescência meio que tá se prolongando em alguns círculos sociais. Isso é um fenômeno interessante. Sim, até se a gente comparar, né? Tipo, por exemplo, nós com 20 e poucos anos temos responsabilidades diferentes que os nossos pais com a mesma idade que a gente tinha. Completamente diferente. Minha mãe me criava. Completamente diferentes. Então, assim, porque isso tem a ver com, tipo, uma noção psicológica, econômica, política, enfim, que das gerações que vão mudando, né? De fato, não é um negócio simples. Tanto que, na verdade, assim, na época principalmente do iluminismo, né, na verdade, antes do Freud, até o Freud contribuiu para isso também, mas naquela época lá, 1890, etc., a adolescência era definida, tipo, exclusivamente fisicamente. Tipo, é quando os órgãos sexuais se definem, e no caso da mulher é a primeira menstruação. E, tipo, não, essa definição é super ultrapassada e, tipo, hoje em dia a adolescência é feita de muitos e muitos outros fatores. A puberdade, existem os marcos biológicos da entrada na puberdade, mas o fenômeno inteiro, né, como um todo, não se resume às alterações biológicas. Entre muitas coisas aí. Que, tipo, mano. E também varia, na verdade, tipo, também a idade, né, da pessoa, porque pessoas se desenvolvem de formas diferentes, né? Tem um ramo inteiro da medicina dedicado a isso, chama ebiatria, né, o estudo da adolescência. É uma especialidade da pediatria, do estudo da criança. Pra ver como é complexo, né? Não, é muita coisa pra estudar, tipo, bizarríssimo. Mas que é uma área que eu gosto bastante. Eu gostava bastante da faculdade e eu gosto bastante de, na minha prática, lidar com pacientes nessa faixa etária. Eu acho uma prática muito enriquecedora e eu tento entender os problemas que as pessoas têm nessa idade, assim, eu gosto bastante de trabalhar com essa população. Isso é super importante. Nossa, demais, meu. Assim,
eu prezo por uma questão da desmistificação da saúde mental, assim, tipo, na minha época, que olha, é meio que um desabafo, mas fica assim, meus pais viravam pra mim e falavam, não, você tá agindo que nem doido, eu vou te mandar pra um psiquiatra. Como se fosse uma coisa ruim, sabe? Tipo, sim. Não, o psiquiatra, o psicólogo, os profissionais da saúde, eles estão aí pra ajudar. Não, eu sei muito bem o que é isso. Na primeira vez que eu fui ao psicólogo também. Tipo assim, a minha família não quis, eu falei, ok, eu vou ir porque é necessário, sabe? Tipo, quando eu fui realmente receitado com ansiedade, né? Tipo, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Quando eu fui a primeira vez, a minha casa ficou meio assim, tipo, ele tá louco? E, tipo, quando acaba isso, sabe? Tipo, é algo bem estranho, realmente, né? Tipo... Por isso que é importante a gente desmistificar, porque é só com conhecimento que as pessoas vão, tipo, parar de ficar ligando essas questões psiquiátricas e psicológicas de uma forma equivocada. Inevitavelmente também é uma coisa cultural que muda ao longo do tempo, e assim, como toda ciência, a saúde mental também se modernizou. Realmente tem algumas coisas complicadas na história da psiquiatria que precisam ser mudadas, que tem que ser mudadas e postas em xeque constantemente. E que, enfim, mas é isso. Estamos trabalhando nisso. Sérgio, tu consegue passar pra gente um pouquinho do caso da Futaba pra gente, já? Então, a Futaba Ryo, que é a personagem cientista do anime, né? Na minha opinião, a melhor personagem. Famosa... Na minha também. Também conhecida como Best Girl. Ela gostava do Kunimi, né? Que é aquele amigo do Sakuta, que também é um cara muito legal. E que tem uma namorada, né? E a Futaba era uma menina diferente, assim. Ela não se arrumava muito e tal. Mas o anime acaba revelando uma dupla personalidade dela, né? Ela meio que fica diferente por gostar do Kunimi, né? Uhum. E aí, como o anime pega essas coisas e deixa eles meio sobrenaturais, simplesmente surge outra Futaba, né? Ela se divide. A parte dela que se esforça pra ir atrás do Kunimi, ou não se esforça pra trás dele, mas se muda, né, se altera pra isso, e a parte dela que a gente já conhecia. E aí, realmente, surgem duas Futabas no universo anime, é muito bacana isso. Achei uma ideia muito boa. Pois é, hoje isso realmente, tipo assim, a gente pode fazer um comparativo real com esses casos de dupla personalidade normal, assim, tipo, eu acho que o anime realmente mostrou isso, assim, ok, eu sou leigo, então acho que a melhor pessoa a falar sobre isso é tu, né? Então, existe um transtorno específico na psiquiatria chamado transtorno dissociativo de identidade, né, que seria o transtorno de múltiplas identidades, né, dissociativo de múltiplas identidades, que seria o equivalente a isso, tipo, não uma pessoa tendo dois corpos, mas tipo um filme fragmentado, e que funciona assim, tipo, realmente, tipo, existem duas personalidades diferentes convivendo no mesmo corpo, e essas personalidades não se comunicam entre si. Isso é um determinante para a síndrome, né? Síndrome específica. A pessoa realmente ora atua como personalidade X, ora atua como personalidade Y. Às vezes uma é dominante e a outra não é, mas isso nem sempre é verdade. Tipo, pode ser uma divisão meio igual da coisa. E as duas personalidades uma personalidade não sabe o que a outra faz. E é mais ou menos o que acontece com a Futaba, só que no caso ela tem dois corpos. Pela teoria do teleporte quântico, né? Tipo, a informação quântica dela foi copiada, ela apareceu em outro lugar. Foi o copy Ctrl-C, Ctrl-V, só que Ctrl-C, Ctrl-V. não igual. Coisas que tu vai pensando nesse anime, esse anime te faz pensar, tá? Então, tipo assim, são coisas que enquanto eu tava vendo, eu pensei, tipo assim, ok, ela tem essa personalidade padrão dela, que ela, tipo assim, é mais na dela, ela tá ali estudando, ela tá sempre ajudando o Saku, tá ali, ela tem essa personalidade, ok. A gente conhece essa Futaba, tá? Só que assim como, eu vou fazer um comparativo bem prático mesmo, assim como nós temos nossa personalidade entre os amigos, a gente tem uma personalidade diferente na empresa, por exemplo, que a gente trabalha, sabe? Eu vi muito como isso, sabe? Eu vi como ela, com essa personalidade já um pouco mais saída, mais que, tipo assim, que quer mostrar os sentimentos dela, meio que recolhidos dentro dela, mas querendo se aflorar, sabe? E por isso elas se separaram, né? Exatamente. Tipo assim... Tem um conceito, eu acho que você tá procurando o conceito correto, eu imagino que você não tenha achado o autor, mas assim, tem um discípulo do Freud chamado Jung, e aí o Jung, ele escreveu o seguinte, entre muitas outras coisas, ele escreve a questão da persona. Sim. Que nem o jogo Persona. O jogo Persona, inclusive, pega muitos conceitos junguianos emprestados, tanto as arcanas, quanto o inconsciente coletivo, os monstros e as personas, né? O que é persona pra Jung? Persona vem do latim, máscara. O nosso ego, tipo, o nosso eu, a nossa instância mais profunda do nosso eu, ela não consegue interagir pra fora, ela não sai pra fora. O nosso eu só nós conhecemos. Para o eu se manifestar, ele se manifesta através da persona, que é uma máscara. Você coloca uma máscara pra você interagir com a sua família,
com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, com o seu relacionamento amoroso. Tipo, todas as pessoas fazem isso e isso é um fenômeno inconsciente. Você pode lidar com essas pessoas, você pode ter mais ou menos pessoas e você pode lidar de uma maneira saudável com isso ou não. No caso da Futaba e da Mai também, mas no caso da Futaba fica muito evidente que ela não lida bem com as personas dela e ela tenta extinguir a persona dela de mulher, basicamente, de mulher no sentido mais de mulher no sentido sexual da coisa, tipo, existe uma tensão sexual na puberdade, tipo, de fato, isso é uma coisa que o descobrimento sexual faz parte da puberdade, a gente, que é uma coisa super tabu na sociedade japonesa, inclusive, né, essa coisa toda. Não só na japonesa, né? Eles lidam, não, de todas as sociedades e, tipo, de modo geral as pessoas não lidam bem com isso, tanto a sociedade como um todo, especialmente, sei lá, coisas que vêm acontecendo no nosso país, mas assim, e coisas de, assim, as pessoas, nós, individualmente com nós mesmos, também podemos não lidar com isso de maneira muito saudável. No caso dela, como você falou, tipo, existe a personalidade padrão dela, existe a personalidade dela que a extravasou, que quando ela se deu consciência dos sentimentos dela, e não só sentimento, né, do desejo sexual que ela tem pelo Konimi e pelo reconhecimento sexual do próprio corpo, que, tipo, no início ela tinha uma questão de odiar o próprio corpo, justamente porque as pessoas ficavam olhando. Porque ela se desenvolveu mais cedo, né? Mais cedo do que as outras colegas dela. Não como, nesse momento, tentando desconstruir o máximo machismo que tiver aqui, mas eu falando como profissional da saúde, isso é um fenômeno que acontece de fato, e o que as pessoas puderem comentar também. Mas assim, e aí ela não lidando bem com isso, com essa atração sexual que ela tem e tendo vergonha de ser quem ela fala assim, não, isso não é meu, isso aqui não é uma coisa que eu aceito. E aí ela joga isso no fundo do inconsciente dela. Isso pra Freud, olha, já emendei Freud na coisa. Pra Freud é um fenômeno chama recalque. Ela pegou o objeto que ela odeia, que é tipo, ela odeia o corpo, não ela é odeia o recalque o desejo que você tá dela. Pensando aí, né, eu acho. Não é o recalque... Não é um recalque invejinho. Ela pega esse objeto, porque pra nossa mente tudo é objeto. O objeto corpo dela, o objeto sensual ela mesma, e ela joga pro inconsciente. E aí, só que quando você joga um objeto no inconsciente, ele solta coisas de volta de lá. Ele avisa pra você, olha, você tá tentando me abafar, mas eu tô aqui ainda. E aí, no fenômeno dela, acontece que ela se separa em duas pessoas. E aí, a segunda pessoa assume atitudes, inclusive, super irresponsáveis em relação à própria imagem corporal. Ficar se expondo na internet e tudo mais, né? Porque, tipo assim, as duas pessoas não estão unidas, né? Tipo assim, elas têm que conviver juntas, né? Então, tipo, uma pode fazer cagada, as duas vão fazer cagadas sem uma outra, né? Tipo, uma não... E aí, por que o arco da Futaba é um dos meus favoritos? Porque acontece duas coisas muito legais. Uma, acontece o fenômeno do divã. Tipo, toda vez que a Futaba tá lá tomando banho e o Sakuta senta do lado de fora da porta do banheiro, ele vira e fala, talvez é mais fácil falar assim, sem olhar pra mim. Isso é uma coisa que terapeutas fazem em psicanálise. Tipo, a banheira virou um divã naquela hora. Então, a banheira virou um setting psicanalítico naquele momento, assim. E nesse caso, especificamente, o Sakuta tem muito mais uma função de observar e de ser terapeuta do que necessariamente atuar proativamente. Ele atua muito pouco, só no finalzinho. É verdade. E aí, quando ele dorme na casa dela também, que ela começa que a Futaba, que aflorou, começa a se sentir perseguida, né? Eu não sei se você considera isso também como um fenômeno de divã, mas eu achei que tinha um pouco a ver também, que ela tá ali deitada do lado dele e ela tá, tipo, olhando falando pro teto, sobre... Falando. Sim, Sim, o princípio a gente chama de a catarse, né, que ela fala, né, tipo, ela atinge a catarse dela, conversando sobre os próprios problemas, etc. E o Sakuta, só de estar ali pra ouvir, ele faz as interposições dele, né, claro, e, tipo, por ser amigo dela, ele não é terapeuta, né, ele é amigo dela, mas ele atua muito parecido com que um bom terapeuta agiria em algumas situações, assim, tipo, apenas ouvindo e, tipo, não olhando pro rosto. E eu acho que ele faz isso não só com ela, mas com todas as personagens, de certa forma. Esse é o ponto. O Sakuta, ele é o amigo da hora, sabe? Eu acho. Que é tipo aquele cara que escuta. Amigo da hora. Aquele cara que escuta, aquele cara que tá contigo sempre, tá ligado? Aquele cara que, tipo assim, ele é o pau pra toda obra, tá ligado? De qualquer merda que acontece, tu sabe que ele vai estar ali, entendeu? Tipo, aquele amigão mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, a gente vai falar do Sakuta por último, mas em relação, pra finalizar essa questão da Futaba, porque quando ela se resolve com ela mesma, as duas personas se comunicam e meio que, por se comunicarem, voltam a ser uma pessoa só. E aí eu queria saber, uma pessoa que tem dupla personalidade, em relação ao tratamento psiquiátrico que possa fazer com que
os sintomas sejam diminuídos? Esse tipo de coisa acontece? Então, no caso da Futaba especificamente, e aí a segunda coisa que eu acho bonita sobre o caso, é realmente essa questão, tipo, o momento em que ela, tipo, aceita que, assim, não existe duas Futabas, só existe uma. Tudo é ela, entendeu? Uma vez que ela aceita isso, só que, tipo, não é basicamente você colocar, tipo, não é uma aceitação consciente, é realmente uma catarse, tipo, uma libertação desse sintoma dela, que é uma coisa, assim, normalmente é anos e anos de terapia para as pessoas lidarem com algumas coisas. O anime acontece bem rápido, né? 3 episódios cada arco e tal. Mas, assim, no caso específico de transtorno de múltiplas identidades, eu nunca tratei nenhum paciente com múltiplas identidades, eu nunca encontrei na minha vida, é uma coisa super rara. Conheço psiquiatras que já trataram, mas que, assim, é um caso extremamente raro, extremamente complicado de tratar, e eu não tenho relatos aqui, ou, tipo, na minha database, né, na minha experiência, de casos que tem uma resolução muito definitiva, assim, porque é uma quebra muito drasticamente, assim. E, tipo, você vê que, na verdade, assim, se você for pegar pelo caso clínico da coisa, a Futaba é mais uma questão da Futaba estar agindo de 2 jeitos diferentes do que serem 2 pessoas diferentes. Entendi. O transtorno de múltiplas identidades, ele é, assim, as personalidades, as 2, 3, 4 infinitas personalidades que a pessoa tem, podem ser extremamente diferentes uma da outra. E na verdade, nesse caso, eu acho que não foi um caso de múltiplas identidades, foi um caso de personas diferentes atuando, tendo a oportunidade de agir separadamente, porque tem 2 corpos diferentes. Caraca. É diferente de ter múltiplas identidades. Entendi. Tu queria dar um ponto final sobre isso, Jean? Não, então, foi isso mesmo, era mais a questão de, tipo, como que é bonito esse fenômeno da Futaba ter se aceitado, e é uma coisa que, assim, não é porque em contextos diferentes ela age de formas diferentes que ela tá dividida. Ela é uma coisa só. Então, a Futaba, ela tá lá no dia a dia dela, no clube de ciências, tomando o cafezinho dela, mas ela também sente desejo pelo Kunimi, ela gosta do Kunimi, e ela quer ser amiga do Sakuta, e ela, tipo, tudo isso é a Futaba. E ela não resistiu muito tempo a manter essas Futabas separadas, entendeu? Eu queria fazer um OBS aqui, porque eu acho super bonitinho, que quando ela vai fazer curry, ou quando ela vai fazer café, ela usa todo o aparato do laboratório como se ela estivesse fazendo uma experiência. E, de certa forma, cozinhar não deixa de ser, né? Mas eu acho muito legal essa combinação, é bem bonitinho. E pra finalizar, eu como mulher, né, eu consegui me enxergar bastante nesse arco da Futaba. Claro que esse tipo de fenômeno, ele acontece com qualquer outra pessoa, de você não conseguir se aceitar e ter uma baixa autoestima e tudo mais, mas assim, esse tipo de cobrança que ela faz em relação ao próprio corpo, eu como mulher consegui me identificar muito bem. Então assim, é realmente como o Jean falou, é bem bonito você conseguir ver essa aceitação, e essa aceitação acaba inspirando, né, quem tá assistindo. Sim, com certeza. Eu achei super bonito também, super educativo. Eu acho que lidou com o tema de uma forma super bonitinha e, tipo, leve. Agradável. Eu achei muito leve, assistir. cara. Não de uma forma tóxica. Não de uma forma tóxica. Isso. Eu não achei tóxico em nenhum momento esse arco. De verdade. Muito bom. O próximo arco que a gente foi apresentado é o da irmã da Mai, né? Que é a Toyohama Nodoka. Que basicamente ela tem um complexo de inferioridade, pode-se dizer. Eu acredito, foi o que eu imaginei, pelo menos. Porque ela quer muito ser a Mai, né? Ela quer receber os elogios que a Mai recebe, ela quer receber tudo, quer ver ela ter o corpo que a irmã dela tem, ela quer ter a vida da irmã, basicamente, né? E aí, nesse momento, como o anime mostra isso pra gente? Elas fazendo essa troca de corpo. Sexta-feira muito louca. Se eu fosse você, 3. Se eu fosse você, 3 Electric Boogaloo, né? Desculpa, não me aguentei. Nossa, muito. Não, mano, é real, verdade. E assim, mas você vê que o caso dela também é muito parecido com o da Mai, porque entra uma jogada muito, muito, muito importante, que é a expectativa dos pais. Né? Sim, tipo, nossa, muito. Tudo isso aconteceu porque a mãe tinha expectativas extremamente elevadas pra ela, só que tipo, ela não sabia lidar com isso, na verdade. E não foi necessariamente culpa da mãe, também é um pouco a questão dela com a mãe de ela não saber lidar, na verdade. Tipo, não é, a mãe não é uma vilã 100%, mas ela também não deixa de ser uma vilã. Assim, principalmente terapia comportamental, a gente fala que assim, a mãe é tudo. A mãe é tudo de bom e tudo de mal. Tanto que isso é uma coisa muito legal desse arco, porque vários personagens falam assim, o que eles acham do pai, do irmão, da irmã ou da mãe. Tipo, os personagens viram e falam, eu odeio meu pai, mas eu também sou... tanto que o Sakuta vai conversar com a namorada do Kunimi pra perguntar, mano, como é que é a sua relação com os seus pais, etc. Tipo, eu meio que não entendo, mas eu gosto muito, mas eu não gosto, mas é tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Sabe? É porque ele tem a visão dele de irmão mais velho, né? Então, como a Mai é a irmã, né, tipo, tem uma relação diferente, ele tem que perguntar isso pra outra pessoa pra conseguir, né, se colocar
no lugar e tentar entender a história. Ele usa das outras pessoas pra tentar entender os diversos pontos de vista, assim. E no caso da Nodoka, a inferioridade dela em relação a Mai chama atenção, porque responder a uma pressão, especialmente no set de ela ser idol também, etc. Sim, né? As duas estão na área artística, então elas meio que estavam, de certa forma, competindo. Esse aqui, pra mim, foi um dos arcos, vou colocar entre aspas, simples, foi um dos mais simples, mas, assim, realmente marcante, porque realmente mostra isso, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo bem prático, tá? Tipo, eu gosto de dar exemplos práticos, tá? Pra todo mundo entender. Esse caso de irmão pra irmã é muito real, cara. Ele tá no nosso cotidiano total, sabe? Eu, não no meu caso, mas eu tenho amigos, por exemplo, que, tipo assim, os pais sempre comentam assim, até na verdade assim, o teu primo tá lá longe, tá ligado? Olha o que ele faz, olha o que ele tá fazendo, tudo isso. O primo todo mundo. Olha o teu primo aí de concurso, tá ligado? Do concurso público aquele, sabe? E eu achei, eu fiz, nossa, direto eu fiz esse comparativo, sabe? Tipo assim, eu falei, caraca, tipo, é um negócio que a família dá pra gente e eles não percebem, é inconsciente, sabe? É tipo, uma pressão que eles dão pra gente que a gente não consegue lidar, sabe? Por exemplo, se tu tem um irmão mais velho, por exemplo, o irmão, sei lá, tá morando na Suíça, ganhando 30 salários mínimos, tá ligado? Tipo assim. Aí também fala, tu tá aqui sentado nesse sofá vendo Pokémon, tá ligado? Tipo assim, daí tu realmente se sente mal, sabe? Tipo, eu vi muito esse caso nela, sabe? Tipo assim, tipo, uma síndrome de inferioridade. Exatamente. Eu fiquei bem, tipo assim, eu fiquei bem chocado porque é algo muito do cotidiano e tipo, real, sabe? Mostrando isso no anime, assim como o caso da Tomoe, né? Que mostrando lá sobre os celulares e tal. Eu adoro quando faz esses comparativos, assim, que tá no nosso cotidiano, que tá na nossa vida, assim, sabe? Eu achei isso sensacional. Isso mostra que a direção do anime se preocupou muito em deixar o negócio atual mesmo. Sim. Assim, tipo, e não é aquela coisa de, tipo, o personagem ter um celular flip-flop, sabe? Tipo, aqueles celulares velhos. Não, é tipo, WhatsApp, mensagem o tempo todo. Tipo, é uma coisa, tipo, da semana passada, não é um negócio, sei lá, de 2 anos atrás. Exatamente. Que já mostra como a gente tá se modernizando rápido, né? Sim. Mas isso novamente entra numa questão da aceitação, na verdade, né? A gente, não, tipo, totalmente. Eu acho que esses dois arcos se completam, inclusive. Sim, esse completo, tipo, uma é meio, tipo, você é legal que você se aceite como você é. O outro arco é, tipo, mano, inevitavelmente você tem que se aceitar. Existe uma coisa também, assim, a adolescência tem a ver também com ambição, surgimento de, tipo, limites e, tipo, reconhecimento de limites, né, também, e tem a ver com a separação dos pais, principalmente. E esse arco fala muito de ela entender, assim, a angústia de ser perfeita não era dela, é uma angústia que a mãe colocou sobre ela, entendeu? E aí, uma vez que você separa essa angústia, tipo, você deixa de sentir a angústia das outras pessoas e você sente a sua, não quer dizer que você nunca mais vai sentir angústia, você vai sentir, mas você tem que saber o que é seu, o que você tá sentindo. Separar, né? Exato, você tem que separar o que é seu e o que é das outras pessoas, e esse arco mostra isso muito bem. A Nodoka, no final, ela e a Mai crescem muito nesse arco, porque elas viram e falam assim, uma pra outra, mano, eu te odeio por causa disso, e eu te odeio por causa disso, mas, tipo, tudo bem, isso é meu, mas eu quero lidar de uma maneira melhor com isso, e não tem problema você sentir as coisas, sabe? E você trabalhar elas ao longo do tempo, tipo... E é muito legal que as duas se aproximam e, tipo assim, daí em diante no anime, elas estão, tipo, fazendo as coisas juntas, sabe? Então, assim, o desenvolvimento realmente, tipo, o desfecho do caso, ele começa a ser aplicado e é bem bonito de ver elas se aproximando. E é um negócio muito sutil, né? Porque, tipo, elas vão pra praia juntas, elas cozinham juntas pra irmã do Saco, tá mó bonitinho, na verdade. O único problema desse arco é o barulho que faz quando ela volta lá, que é meio nojento, mas tirando isso, beleza. Nossa, mano, aquilo ali, eu achei que só ia, tipo, elas iam acordar no corpo da outra. Não, sim, tipo, realmente fez um... Mano, bizarro demais, tipo... um sound effect o ali. O anime inteiro não rolou isso. Quando rolou foi muito creepy, cara. Rolou um momento a mosca ali, tá ligado? Tipo, que misturou o corpo das duas. Eu fiquei, nossa, muito... Bom, o próximo caso aqui é o da Kaede Azusagawa, né? Esse caso aqui foi o que mais me deixou, talvez, chocado. Muito chocado, na verdade. Por quê? Porque a gente vai vendo a Kaede, que é a irmã do Sakuta, o anime inteiro. A gente não entende muito bem o que aconteceu. O que a gente sabe é que ela teve uma, não sei se eu posso usar essa palavra, síndrome, talvez por algum problema na escola e coisa, e ela não queria mais voltar pra lá. Mas o anime nunca deixou isso muito evidente, né? Nunca explicou. E quando isso veio pra gente, sabe, foi algo muito forte, né? Tipo, quando ele manda assim, a Kaede não tem memórias de nada. Cara, eu fiquei realmente em choque. Mas então, é interessante porque o que o anime fala no começo ela parou de ir pra escola porque ela sofreu bullying e surgiram os ferimentos. Ninguém acreditou.
Isso gera os ferimentos do Sakuta também. E ela tinha uma série de fobias, né? Ela não podia atender o telefone, que ela começava a ficar ansiosa, ela não podia sair de casa. Dela, basicamente. Isso é muito bem trabalhado. Tem os momentos assim de 2 segundos no anime, que a Mai tá lá, recebe uma mensagem no celular e ela dá um trigger. Isso cara, sensacional, assim, sabe? Sim, o trigger dela tá ali o tempo todo, tipo... Sim, isso é muito bacana. Isso é um gancho que o anime dá pra você, que é muito interessante. A direção trabalhou muito bem nesse aspecto, que é tipo... não esqueça da Kaede, ela não é só a irmãzinha de Agasalho de Panda, tipo, a gente ainda vai falar dela, espera um pouquinho aí. E é muito interessante porque, tipo assim, ela era a personagem que mais me incomodava. Eu sempre achei que, perto das outras que tinham, tipo, camadas, ela era muito superficial, como se a personalidade dela não tivesse sido construída, tipo, não tivesse sido completada, né? E aí, assim, eu fiquei na dúvida porque a gente tá acostumado a ver, principalmente em animes harem, as personalidades, as opções do protagonista, né, dessas meninas serem rasas mesmo. E aí você vê, tipo, imotos da vida e elas são assim, tipo, essas personagens, elas são... Sim, infelizmente. Então, assim, eu não sabia se era o estereótipo da personagem de ser a Imoto ou se tinha alguma coisa errada. E o anime me mostrou realmente que, tipo, o buraco era mais embaixo. E até o final, ela era 100% Imoto, cara. Isso era a definição de Imoto errada, assim. É verdade, muito mesmo. Só que ele justificou em questão de roteiro, tipo, ele realmente não deu uma desculpa esfarrapada pra isso acontecer, tipo, foi uma boa construção da personagem, eu achei da hora, na verdade. Quando você descobre, né, porque no início você fica incomodado. No começo. Eu fiquei tipo assim, nossa, por quê, sabe? Tipo, o anime tá vindo tão bem, mas tem aquilo ali. Eu ficava torcendo pra ela não aparecer, sabe? Porque ela me incomodava muito. Tipo, ela é aquele estereótipo que a gente não gosta, né? Tipo, aquele negócio não desnecessário, assim, sabe? Tipo, que normalmente a gente não vê, né? Sim, porque isso acontece justamente porque ela não tinha memórias. Por quê? Porque quando a Kaede surgiu, né? A Kaede com o nome em hiragana, né? E isso é legal, porque o problema dela aparece em 2 partes, né? Tipo, ela teve os sintomas físicos, mas aí de tanta dor que ela sentiu, ela precisou se apagar e surgiu a outra Kaede no lugar. Bom, a Kaede surgiu, né? Ela não tinha mais nada, tipo, ela vivia naquela casa. E olha só aquilo que eu falei no início do podcast, que interessante. O universo é limitado pela percepção. Dentro da casa só existia o Sakuta. Ela e o Sakuta, só. Sim. E só o Sakuta reconheceu ela como sendo alguém diferente da Kaede que existia antes. Então, o Sakuta, ele era a paixão dela, tipo, no sentido até mesmo... se você pode falar, sexual. Édipo da vida. Mas ele também era o pai, ele era a mãe, ele era o amante e ele era o irmão dela, ao mesmo tempo. Ele era tudo que ela tinha, né? Ele é tudo que ela tem, na verdade. Ele era tudo que ela tinha. E aí é legal como ele tenta atuar ao máximo, mas também tem dos limites dele, ele tenta atuar ao máximo para que ela crie mais coisas na vida dela. Então ele apresenta ela pra Mai, as meninas vêm pra casa dele, e, tipo, ele tenta fazer a Kaede conversar com ela. Chega o novo gatinho, né? Chega o gatinho novo e ele fica feliz que a Shoko pequenininha aparece pra cuidar do gato, etc. E aí a Kaede ajuda ela. E é muito legal a relação da Mai com a Kaede, cara. É muito bacana, sabe? Eu acho muito, muito bonita. A Mai é a melhor garota do mundo, velho. Ela é muito... Best girl. Mano, não, mas tanto que quando começam a vir essas pessoas na vida deles, ela começa a se ligar. Ela fala assim, meu tempo não tá, tipo assim, tá acabando, sabe? Sim, ela revela no diário no exatamente. Final, assim, Pá, cara, aquilo ali me deu no coração, assim, uma pedrada que doeu, assim. E você vê que mesmo antes de o Sakuta revelar esse detalhe, tipo, você vê que ele meio que, tipo, toda vez que ela começa a ter problema, ele fala, mano, não precisa ter tanta pressa, sabe? Tipo, só que isso não é uma angústia dela, é uma angústia dele. Ele também tem angústia de irmão mais velho. E eu achava que a pressa era em relação a ela sair de casa, em relação a uma possível síndrome do pânico, dela não conseguir mais, porque ela não queria ir para um ambiente escolar e ela ficou reclusa, né? Mas não era só sobre isso. Era sobre a memória dela. Eu também. Sim. Eu achei que ele tava meio que tentando proteger ela só também, sabe? Assim como... Não, mas não era só proteger. Era pra ele não perder ela também. Ela é irmã dele agora. Porque foram 2 anos, né? Sim. Desde que ela tinha perdido. Final então, assim, quando ela desaparece, foi de cortar o coração. E assim, eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu vi muitas pessoas... No YouTube existem, né, várias pessoas que têm canais que comentam, né, sobre os animes. E eu vi muitas pessoas reclamando do Sakuta, achando ele, tipo, um porre. E eu fiquei, tipo... Nossa,
Pode falar palavrão no podcast? Pode, fica à vontade. Pau no cu. Não, tá tudo errado. Ai, meu Deus do céu. Cancela. E assim, na verdade, eu comecei a assistir o anime por causa dele, porque assim, eu achei que ele ia ser aqueles personagens genéricos. Sem sal nenhum. Né? E na verdade não, ele tem tipo uma personalidade completamente completa, assim, de ter vários aspectos, né? Ele é um personagem completo e complexo. Você lembra que até na questão do romance que a gente falou, que tipo assim, que tem uma hora que ele chega e fala pra Mei que ele ama ela e tal, não sei o que, e ela não dá uma resposta, aí ele fala assim, beleza, eu peço desculpa, eu vou seguir o meu novo amor. E aí aquela cena eu achei tão genial, porque tipo, ela é tão rápida, tipo, ele chega na Mei e ele fala assim, ok, eu te amo, não sei o que, e ela não meio que não fala que ela ama também, daí ele fala, verdade, ok, você não me ama também, daí ele sai, e tipo, no mesmo momento ela chama ele assim, eu falei, caraca, tipo, eu nunca vi um protagonista fazer isso, sabe, tipo assim, ele sim, ele é meio ousado, né? Tipo, ele é um player, velho. Ele é um player. Exato. E ele é muito interessante como ele... E assim... Ele sabe o que tá fazendo. Uhum. E tipo assim, fora isso, porque assim, falando, muita gente reclamando dele. Olha, eu juro pra vocês, fazia muito tempo que eu não vi um anime que retratava um relacionamento amoroso de uma forma tão saudável. Nossa. Porque eles são extremamente compreensivos um com o outro. Amo, nossa, muito. Eu concordo, sonha. E assim, os dois... E assim, não é só sobre o mundo deles. Tipo, é um relacionamento tão completo que se estende pros universos particulares dos dois, ou seja, pras famílias. Então, assim, ela ajuda ele com a irmã e ele ajuda ela com a irmã, né? Uhum. Então, e ele entende o trabalho dela também, sim. Ele não fica de ciúminho que ela vai embora, e ela também tenta fazer o possível pra vê-lo, mas também ela não prejudica a carreira dela por isso. É muito saudável. É muito adulto. Muito. Assim. E fazia tempo que eu não via um anime com isso, real. Concordo com você. Fazia muito tempo. Inclusive, assim, quando a gente vai ver, tipo, shoujos cujo tema principal é o romance, grande parte das vezes os relacionamentos não são saudáveis, como foi apresentado em Bunny Girl. Exatamente, né? Demais. E aí, em relação... Aí, como assim, as pessoas estavam falando mal, né, dele, cara, quando chegou essa parte que a Kaede... Primeiro que, assim, ele já tava, tipo, super ajudando ela, que ela tipo, juntou as forças pra ela sair de casa, muito ele foi ajudando, cenas, ela tava melhorando. Muito lindas aquelas cenas dele realmente ajudando ela com esse trauma. E aí, quando ela recupera a memória e, tipo assim, ele, de certa forma, perdeu a irmã dele, que é a irmã que ele conhecia por 2 anos... Cara, aquilo assim, a reação dele chorando, dele entrando em desespero, que é muito humano. Fez, vamos combinar, nem é só essa cena na banheira, mas antes, né, no final de um dos episódios, quando ela acorda, já sendo a outra Kaede, é interessante porque primeira vez você vê uma expressão de desespero na cara do Sakuta. Você não vê o anime inteiro. Até lá ele fica, tipo, meio de boa, meio flutuando, sem lidar com a angústia mais profunda dele, né? Tanto que, assim, você vê em alguns momentos do anime, quando ele vai pra praia com a... Como é que é o nome da... Nossa, com a Koga. Quando ele vai pra praia com a Koga, ele vai tirar a camisa dele, mas ele olha pra cicatriz, ele fica tipo, putz, é verdade, eu ainda tenho isso aqui pra resolver. Isso é novamente uma decisão da direção, do tipo, mano, espera um pouquinho aí, a gente já vai falar da cicatriz dele, só um segundo. Sim, e tipo assim, em relação à irmã também, porque ele ajuda a Koga, porque ela lembra ele a irmã. Tipo, ela lembra a irmã dele, né? Então, assim, o anime já vai te dando vários hints, várias dicas de coisas que vão ser importantes lá pra frente. E ele é meio inexpressivo, né, velho? Então, quando mostra uma expressão, assim, o resto do anime, né? Então, quando você coloca aquela expressão na cara dele, fica um negócio muito bacana, sabe? Dá um choque diferente. Faz um contraste com o que ele é o anime inteiro, né? Mas é engraçado que ele não é um inexpressivo, assim, sem graça, né? Ele é platazão. Ele é o de boa, né? É normal, sabe? É o jeito dele. Ele é o sarcasticão. É um deboísta. Desse arco é que me lembrou um pouco até a forma como funciona o peso sentimental do Soleil e Motoyo Basho, né? Porque depois da metade do arco você já sabe o que vai acontecer, né? Fica claro que a Kaede vai sumir, né? E vai botar a outra irmã, ela vai perder a memória. E o que te faz ficar bolado, né? A gente vai chorar com o personagem e tal, não é, ou o Sakura mesmo, não é o que acontece, é o confronto com a realidade que você já sabia que ia acontecer. Mesma coisa que aconteceu com o Soleil e Motoyo Basho. Isso que é legal, porque colocar personagem em cena artificialmente triste, eu faço em casa. Agora, fazer um negócio desse com uma informação que você já sabe, sim. E que ainda assim consegue ser triste, é diferente. Isso é, tipo assim, nesse quesito de tipo assim, tu falou do chorar. O anime, ele não quer te fazer chorar. Tu só chora.
sabe? Porque, tipo, tu entende, ele não quer, tipo, ele não fica te levando, ele não te pega na mão e fala, ó, vem aqui chorar comigo, sabe? Então, mas aí que tá, esse é por isso mesmo, porque quando um anime coloca você num cenário artificialmente triste, tipo morte de personagem, é fácil, eu faço isso em casa e funciona pra te chorar, sabe? Ele entrega o sentimento. Sim. Mas quando você faz a pessoa se sentir triste ou aceitar os sentimentos que o anime tá passando só pelo confronto com uma realidade que você já conhecia desde antes, o Sodayori é o melhor exemplo pra isso. O anime inteiro você sabe já a informação e você continua morrendo no final. Sim. E assim, não só genial, você cara. sabe a realidade, porque o anime já te falou basicamente o que vai acontecer, mas você conhece aquela realidade porque muito provavelmente você já passou por uma situação de desespero em que, cara, foi muito real a cena que, tipo, depois que ele chora pra caramba, ele acorda no dia seguinte, ele se olha no espelho, ele tá um caco, e claramente ele, tipo, tá com olheira, tá com o olho inchado, e ele assim, come aquele pão sem nada, com tomate, e ele começa a meio que rir dele mesmo, assim, é uma reação tão humana que, assim, não tem como você não se sentir impactado, porque muitos de nós já passamos por isso algumas vezes. Então não sei se vocês... Eu vou fazer um comparativo meio... Não sei se é bom, mas qualquer coisa a gente corta. Mas assim... eu não sei, alguém aqui já teve crise de pânico ou alguma coisa, quando tu fica pirado, tu não sabe, não consegue pensar em mais nada. Daí no outro dia tu lembra disso e tu fala, cara... Sabe... Algo tão simples e eu não consegui resolver com a minha própria mente. Por mais que seja inconsciente, tá ligado? Eu tive um pouquinho disso na hora aqui. Eu lembrei, tipo, de alguma crise que eu tive. E eu tive uma crise e daí, tipo, e no outro dia eu cheguei e falei, cara, por quê, sabe? Eu não entendi, eu dei risada, sabe, daquilo. Que é meio bizarro, sabe? Tipo, e eu consegui ter um pouco de empatia com ele. Eu não sei se vocês também. Sim, com certeza. Eu tive total empatia. Tipo assim, eu fiquei, caraca, tipo... Foi um reflexo de mim ali. Eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, tudo aquilo, assim, que a gente já, sei lá, que a gente já presenciou também, tipo, caraca, tipo... Pô, que louco isso, né, mano? É bizarro. Nessas horas que é importante não lidar sozinho com isso, que aí você procura, né, um amigo, um profissional da saúde, alguém pra te ajudar com as questões, se você estiver tendo problemas de fato, né? E aí, para o Sakura, essa pessoa é a Makinohara... a Makinohara a melhor coisa do anime de longe, cara. Tipo, aparentemente... Achei que podia ter mais dela. Pelo filme, né? Então, mas... eu vou fazer o filme. Então, aparentemente, porque o filme também é um dos livros, né? É o livro que não tava Eu no acho que o filme que anime. vai solucionar o que ficou faltando, né? E assim, o Reddit, a conclusão que a gente chegou lá no Reddit discutindo quando saiu o anime, porque o Reddit, enquanto esse anime saía, foi uma jornada, assim, incansável. Saía o anime, passava 15 minutos, já tinha uns 2 mil comentários lá na thread do episódio. E a conclusão que a gente chegou é que a Shouko é a síndrome da adolescência do Sakura. Cara, não existe. Eu concordo. Eu também acho que faz muito sentido. E ia ser muito legal, mas a gente quer muito saber como vai funcionar esse direito, sabe? O filme vai ser muito bom, cara. Precisa ser muito bom. Não existe opção desse filme ser ruim, sabe? Ô Gia, eu fiquei com uma dúvida só, nesse caso da Kaede, sobre isso do bullying. Acontece mesmo isso de, tipo assim, de a pessoa realmente perder memórias por conta de um trauma, assim? Tipo, Sim. Quando isso acontece, a gente chama de amnésia dissociativa. Tipo, a pessoa sofre um trauma psicológico tão intenso, tão absurdo, que a mente, o ego dela, né, não consegue lidar com essa informação. E aí você apaga. E aí você desliga essa informação da sua memória. É tipo, por exemplo, assim, quando você bate a sua cabeça e você esquece o que aconteceu naquele momento, tem uma coisa a ver com o hardware do cérebro, sabe? Tipo, você bateu a cabeça de uma forma tão forte que o seu cérebro chocou com a calota craniana e ele meio que, tipo, deu um curto-circuito em algumas coisas, tentando explicar de uma maneira leiga, né? Tipo, você deu um curto-circuito em algumas coisas e aí você não fixou a memória do acontecido. É uma coisa física, mas o trauma psicológico pode ter uma intensidade comparável a isso, e aí você, em um mecanismo de recalque parecido com o que aconteceu que eu expliquei antes, né? Você joga aquilo pro seu inconsciente de uma maneira instintiva, né? Você não lida com essas memórias, só que, tipo, elas ainda estão lá. Teoricamente, elas foram fixadas no hardware do cérebro, mas o software não reproduz elas, entendeu? Então, acessar isso através da terapia é um trabalho extremamente difícil. Às vezes a pessoa acessa, às vezes a pessoa não acessa e só convive que esqueceu, mas é um fenômeno que acontece sim. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas com esse Isso, quadro. eu te perguntei porque eu já vi pessoas comentando sobre isso, que, tipo assim, tiveram um trauma muito grande quando eram pequenos, alguma coisa, que tiveram que fazer terapia porque, tipo assim, não lembravam daquilo, sabe? Tipo assim, meio que tiraram daquilo da cabeça. O meu namorado, ele tá no último período de psicologia, né?
e ele fez estudos voltados à hipnose. E ele me fala que em muitos desses casos a hipnose é uma das saídas para tentar fazer a pessoa lembrar desses traumas e lidar com isso de alguma forma. Correto. Quando você entra em hipnose, você entra no estado de transe hipnótico e você consegue acessar memórias que normalmente estariam recalcadas pelos mecanismos conscientes do cérebro. E inclusive, foi inicialmente com o Charcot, né, um médico da França, um neurologista francês, que o Freud iniciou os trabalhos dele. Ele iniciou hipnotizando as pessoas, mas aí depois ele percebeu que a hipnose não era estritamente necessária para todos os casos que ele tratava. Então ele começou a desenvolver o método terapêutico dele, que é a psicanálise de divã. Né? Mas, assim, a hipnose por muito tempo caiu na coisa de não, a hipnose não é mais usada e tal, mas tá cada vez mais voltando a ser estudado, como você falou do seu namorado, né? Cada vez mais a gente tá desmistificando um pouco as coisas, assim como a medicina alopática, né, que a gente chama, a medicina biológica, remédios, cirurgias, tudo. Pouco a pouco tem aberto espaço para as práticas alternativas, homeopatia, acupuntura, a psiquiatria, a psicologia também tem reaberto espaço para hipnose voltar a ter o seu papel. Então, é uma discussão bem atual isso, de estudar hipnose novamente, etc. É uma coisa que as pessoas estão fazendo mesmo. Que maneiro, cara, que maneiro. Ativamente. Toda a questão do mindfulness também, a meditação, que é uma coisa que o Ocidente sempre olhou com desdém, e os orientais há milênios falavam, meu irmão, isso aqui resolve. Mas bem, gente, vamos lá. Pra finalizar esse podcast, o que vocês acham que vai ser esse filme? Qual, além dessa teoria que o Sérgio falou da Shouko ser a síndrome da adolescência, que eu acho que a maioria aqui concorda com isso, o que vocês acham que vai ser esse filme? Você acha que ele vai ser realmente só uma explicação sobre isso? Tem alguma informação? Mas, é isso mesmo. Como a maioria das pessoas concordam, o que provavelmente eu acho que vai explicar por quê. Ou se não for, aí vai ser os filmes, mas eu acho que vai explicar por quê que ela porque não faz sentido nenhum, assim, sabe? Mas eu acho que tem um pouco a ver com a Kaede, sabe? Porque, assim, quando aconteceu tudo, o ferimento dele, que tem a ver com o processo dele, voltou a sangrar, né? E a menina apareceu de novo. Velha, né? Da idade dele já, o que é muito legal. Sim. Então, assim, eu acho que de alguma forma nesse filme vai mostrar essa ligação, porque eu não consegui entender... eu entendo como se liga emocionalmente, mas assim, eu não sei como se liga na prática. E a outra coisa que eu não entendo da Shouko é que, assim, claramente a Futaba fala que ela pode ser uma ilusão, o que é o anime dando uma dica pra gente, mas, se ela pode ser uma ilusão, o que é aquela garota que é uma cópia dela? Exatamente. Eu isso que eu fiquei muito na dúvida. Eu não entendi, eu não sei o que pensar daquela menininha. Então, quando eu assisti, a primeira vez que eu vi a Makino Hayashoko, eu vi que ninguém nunca tinha visto ela, eu já suspeitei nos primeiros episódios. Já. E aí, mas isso aí foi uma coisa mais plot do anime, mas a questão do Sakuta, que é uma questão importante que eu acho que eu vou jogar, não sei se vai ser spoiler do filme ou estragar, mas o que eu quero é tentar... Spoiler do filme, jogar. A gente tá supondo, teorias, né? Teorias. Pelo que a gente juntou. Sim, é assim, o Sakuta, qual que é o grande problema dele? Eu acho que o maior problema de todos é que ele acredita que ele pode resolver o problema de todo mundo. Acho que esse é o problema dele. E ele se sente, você vê, ele fala isso diversas vezes, ele se sente extremamente impotente de não ter conseguido resolver o problema da Kaede, e aí, na hora que a Kaede some, ele tem que lidar com uma coisa a mais ainda, que é o fato de, ele ter criado sentimentos pela Kaede, pela nova Kaede, e ter que lidar com o luto dela. É como se a pessoa tivesse morrido na frente dele, sabe? É uma pessoa muito querida que ele perdeu pra sempre, porque ele não sabe se essas memórias vão voltar ou não. E aí é que ele tá aí, naquela hora ele chora e grita e sozinho e tal, e ele fica sozinho e deprimido e tal, e aí de repente a Makino Hayashoko aparece, por quê? Porque a Makino Hayashoko, pra ele, é a permissão que ele gostaria de se dar pra sofrer, e ele nunca se dá essa permissão. É verdade. E a Shouko nada mais é do que uma identidade que surgiu dentro da cabeça dele pra dar essa permissão pra ele, porque é uma fonte de validação externa, como se outra pessoa estivesse lá falando, olha... É o selo Entei e vai ficar tudo bem. O selo Entei vai ficar tudo bem. E que é uma coisa, é uma questão dele aceitar que ele sofre, mas também não é só de aceitar exatamente, porque também tem a questão de, ele estava sofrendo, ele sabia que estava sofrendo, mas ninguém acreditou nele. E, ele precisa acreditar, ele tem que acreditar nele, e ele tem que acreditar que existem pessoas que não acreditaram nele, mas existem pessoas que vão acreditar. É por isso que a Shouko fala sobre bondade, sobre ele ser bondoso. Ser gentil. E, ser gentil com as outras pessoas. Mas e a cópia dela da vida a criança real? Lá? Então, ainda não sabemos
sabemos o que é aquilo. Aquilo ali eu não sei, de fato. Aquilo ali eu é verdade, ninguém entende aquilo, porque ela só aparece e é isso. Sérgio, o que o Reddit fala sobre isso? Eu preciso saber. Então, segundo o Reddit, essa parte em especial de tela, tanto criança quanto ela grande, só reforça a parte de ser ilusão. Porque ela grande só apareceu quando a Kaede sumiu e voltou a ser ela, alguém que já apareceu. Porque ela apareceu grande, faz sentido. Mas o que me incomoda realmente, assim, o que eu realmente quero saber é por que ela é a máquina Harashoko e não é qualquer outra pessoa com um nome genérico que a gente vê em anime japonês. Entendeu? Tem essa questão, mas também tem a questão do tipo, tá, ela apareceu pra ele no primeiro momento mais nova e depois ela sumiu. Mas assim, as outras pessoas também viam ela. A irmã mais nova dele. Exatamente, tipo, também não entendi. Então, assim, mas aí tá, é uma síndrome da adolescência, você lembra que no anime a síndrome da adolescência extrapola os limites da realidade convencional, então a gente tem que aceitar twist isso. Total. Obrigada, Jean. Mas a grande, quando apareceu no apartamento dele, não é que ninguém viu, é que ninguém estava lá pra ver, então a gente não sabe se ninguém viu ou não. Isso é importante também. E aí, por exemplo, ela escreveu um papel e pôs na mesa, mas a gente não sabe se foi o Saco que escreveu, ou se o papel se escreveu sozinho, porque coisas assim acontecem nesse anime. Ou se ele escreveu, né, numa coisa meio fragmentada da vida. Ele quando a Mai foi ler o papel, não dava pra ler direito, né? O nome dela tava faltando lá. Porque a Mai leu o papel e fez chora e tal, porque ela não podia lá pra ajudar ele quando ela devia. Sim, e aí que tá. E, tipo, eu acho que, na verdade, o filme vai ser legal de assistir também por causa disso. Eu acho que o Sakuta vai se abrir ainda mais com a Mai, porque eu acho que ele, nessa questão dele, ele ainda assume muito um papel de protetor e de apoiador, mas ele, em poucos momentos, ele apareceu como sendo a única pessoa que, de fato, apoiou ele na maioria dos instantes. Tipo, a Mai apoia ele no cotidiano, mas com a questão mais profunda dele, ela chora por causa disso, porque quem apoiou ele no momento de maior fragilidade que ele mais precisou foi a Shoko, entendeu? E eu acho que no filme vai ter essa abertura e eles vão ter muito amorzinho do filme. Sim, ou se no papel realmente não estava escrito o nome da Shoko, só tinha um número e o nome da Shoko era invisível pra ela, quem apoiou ele no momento mais difícil dele foi ele mesmo, né? É por isso que é mais chorou. Tem que ver o filme, não tem jeito. Agora a gente tem que ver o filme, gente. Eu preciso saber o que vai acontecer. Quero data de previsão. Sai em abril, no seu dia não. Mas lá no Japão, né? Mas você arranja. Não, mas a legenda Vamos orar pra Crunchyroll trazer o filme também, né? Mas bem, gente, é isso, será? Falamos de tudo? Faltou alguma coisa? Acho que falamos de tudo. Dá pra ir mais longe, mas aí... Nossa, a gente falou muito, velho. Falamos tudo, eu acho, sim. Eu acho que falamos do que é necessário, né? Eu acho que trouxemos o que, né? O que tem que trazer. Queria agradecer novamente a presença do Jean. Foi incrível você trazer os seus ensinamentos e sua experiência aqui pro podcast. Essa é a primeira vez que a gente faz isso com uma pessoa da área da saúde. O que é super importante. Sim. E eu acho que cada vez mais é legal a gente perceber que existem profissionais da saúde ligados, né, a esse tipo de conteúdo e entretenimento voltado pra cultura japonesa, porque, assim, existem pessoas, inclusive aqui no Brasil e em vários locais do mundo, que desenvolvem certas síndromes relacionadas a esse tipo a influência ou ao consumo, de serem viciadas em determinadas coisas, que às vezes um psiquiatra ou um psicólogo que não faz parte do nicho não conseguiria, talvez, analisar, sabe, de uma forma diferente. O que você acha sobre isso? Volto novamente àquela questão de, assim, o universo ser limitado pela percepção. Eu, pelo menos, meu Deus, não quero fazer propaganda minha aqui, não gosto muito, mas na minha prática, pelo menos, eu acho que os colegas que eu conheço que são bons profissionais, eles sempre tentam expandir os seus horizontes e entender mais o lado do paciente. A visão de que saúde mental é uma coisa que, assim, eu sou psiquiatra, eu sei mais de saúde mental do que você, o paciente, essa noção está cada vez mais ultrapassada. E eu acho que, assim, o diálogo é o mais importante. O profissional e o paciente têm uma relação única e específica deles, e desenvolver essa relação e entender e falar a mesma linguagem é essencial. Então, enriquecer a função do terapeuta é enriquecer a própria vida com o máximo de coisas que ele conseguir para que ele possa conversar com o maior número de pessoas possível. Isso é a minha visão que eu tenho de terapia e psiquiatria, que é uma coisa que eu tento levar para minha vida e que eu vejo colegas meus que fazem um grande trabalho nesse aspecto de serem, tipo, pessoas ricas para poder lidar com mais pessoas. E a saúde mental é isso. Eu, como detentor do saber, se você colocar entre aspas isso, né, detentor do saber médico, eu não posso exercer uma violência contra o paciente impondo o que eu acho que é melhor para ele. É uma conversa que a gente tem que ter juntos ao longo do caminho e que eu acho que é super importante de ter todo mundo o tempo todo, e a gente tem a ajuda de muitos profissionais. Isso não é só
médico, né? A gente tem muito enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, muitas pessoas que trabalham com saúde mental e que estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa. E trabalhar em equipe multidisciplinar é uma coisa muito gostosa também, esse diálogo. O diálogo é tudo, e eu acho que é super legal trabalhar com isso, e fiquei muito feliz de fazer parte deste podcast especificamente. Nossa, pode esperar que você vai aparecer em outros também. Cara, então fica aqui o pedido pro pessoal que queira que a gente faça algum cast voltado para algum anime específico, ou alguma face, né, da sociedade japonesa que possa ser analisada dessa perspectiva, manda um e-mail pra gente, né? E tipo assim, o Jean tá aqui, ele falou que já quer participar demais também, então assim, né, já vai estar disponível aqui. Então assim, cara, mandem pra gente outras ideias, cara, Bunny Girl, cara, esse podcast aqui foi incrível, vamos convidar aqui, né, ficou muito bom. Trouxemos foi muito incrível. bom de verdade, então assim. E espero que quem tenha visto o anime goste e veja, aprenda um pouco também com a gente a olhar as coisas um pouco além da superfície do que o roteiro traz. É sempre bom você dar uma olhada, enriquecer a sua visão. Às vezes existem muitos detalhes nas obras. E não só neste anime. A gente sempre fala isso, né? A gente sempre comenta aqui no podcast. Em filme, livro, sempre tente ver além do que só tá na superfície. Tipo, o trabalho do pessoal que eu achei super recompensador de pesquisar quem é o elenco que faz, qual que é o contexto que essa obra foi criada, por que tipo, nenhuma obra é descontextualizada, né? E a gente tá, tipo, o momento atual de como a adolescência mudou, eu acho que ficou muito claro nesse anime, assim, tipo, como a adolescência traz coisas pra gente, tipo, numa coisa bem atual, assim, eu achei, esse anime especificamente foi muito bom, de verdade. É o que a gente sempre fala aqui no podcast. Procure saber o que você está vendo e tente avaliar aquilo de uma forma crítica e tentar tirar algo do que você está vendo. Eu já falei em outros podcasts, até a Sword Art Online a gente consegue tirar algo, então, né? O meu último pedido, na verdade, é pra, se existe alguém que esteja escutando esse podcast, que esteja passando por alguma situação em que sinta que necessita de um apoio médico especializado, por favor, recorra a isso, peça ajuda dos seus familiares, peça ajuda dos seus amigos, não se isole, porque todo mundo já passou por alguma situação assim, e é muito importante a gente se cuidar. Não negligencie o que tu tá passando, né? Tipo assim, não... vai logo... Falou tudo. Até porque, se você negligenciar, vai surgir uma nova síndrome da adolescência. E aí, se você ficar aí vivendo o mesmo dia várias vezes, sendo duplicado, você pode ter várias ao mesmo tempo. Olha só o problema.